No cartório, segundos antes de assinar a liberação dos 24 milhões que herdei, o tabelião me mostrou um documento. Era uma procuração com minha assinatura. Só que eu nunca assinei aquilo. Meu filho estava ali, de pé ao meu lado, dizendo ao advogado dele que eu tinha demência e não podia mais responder por mim. Olhei nos olhos dele e saí do cartório em silêncio. 3 horas depois, meu advogado enviou um envelope lacrado para a casa do meu filho. Quando ele abriu e leu a primeira linha do meu testamento, o papel escorregou das mãos dele. Eu me chamo Marlene Uchoa. Tenho 67 anos. E se você me visse na fila do mercado com minha sacola de compras, meu casaco bege e meu cabelo branco bem penteado, não apostaria nem R$ 50 que eu teria o que tenho. Isso sempre foi proposital. Meu marido Antônio passou 30 anos me ensinando uma coisa. Dinheiro que aparece na conversa atrai um tipo de atenção que destrói família. Então, eu morava no meu apartamento de 2 quartos no Tatuapé, dirigia meu carro de 2019, pagava minhas contas no débito automático e deixava a vida seguir no ritmo que eu escolhi para mim. Quando Antônio morreu, há 4 anos, com um aneurisma cerebral durante uma madrugada de outubro, sem despedida, sem tempo de dizer uma palavra, eu adormeci ao lado dele e acordei viúva. Eu chorei por muito tempo, mas nunca precisei pedir ajuda de ninguém para me sustentar. Nunca precisei depender de filho, de cunhado, de ninguém. Eu tinha o que Antônio havia construído, e uma parte considerável disso estava no meu nome desde 2003, de uma forma que nenhum contador de fora da família conseguia enxergar facilmente. Mas vou chegar nisso. Primeiro, preciso te contar o que aconteceu naquela manhã de quinta-feira no cartório do Tatuapé, porque tudo começa ali. E quando eu te contar, você vai entender por que eu saí daquele lugar em silêncio absoluto, fui direto para o carro da minha amiga Sônia e disse 3 palavras que puseram em movimento tudo que veio depois. A herança de 24 milhões não era minha por nascimento. Ela veio de um tio de Antônio, um homem chamado Dário, que morava em Ribeirão Preto, nunca se casou, nunca teve filhos e morreu aos 81 anos de parada cardíaca num hospital do interior. Eu mal conhecia Dário pessoalmente, mas Antônio o visitava toda vez que ia ao interior fechar negócio. Homens de confiança se reconhecem e aparentemente Dário me reconheceu em Antônio. Porque quando o testamento foi aberto, eu era a herdeira testamentária direta de tudo que ele havia acumulado. Um terreno de área industrial, uma conta em fundo de investimento exclusivo e um imóvel comercial na região central de Ribeirão. O processo judicial do inventário levou quase 1 ano. Quando foi concluído, o cartório me convocou para comparecer numa quinta-feira de manhã para assinar a liberação e a transferência formal dos bens para o meu CPF. Eu convidei a Sônia para me acompanhar. Ela é minha amiga desde os anos 90, quando as duas trabalhávamos juntas numa cooperativa de crédito. Ela mora a 8 minutos do meu apartamento, conhecia o Antônio, conhece cada pedaço da minha história e tem aquele tipo de presença que acalma sem precisar falar nada. Ela ficou na sala de espera com um café enquanto eu entrei. Entrei com minha bolsa, meu RG, meu CPF e o coração tranquilo de quem não deve nada a ninguém. Gustavo estava lá. Meu filho, 41 anos, advogado tributarista, sócio de uma banca no Itaim Bibi. Terno escuro, pasta na mão, com aquele jeito de quem chegou cedo e já organizou tudo antes de você aparecer. Disse que tinha ido para me ajudar com a parte jurídica. Eu estranhei. Não falei nada. O tabelião me recebeu na sala principal, abriu a pasta com os documentos sobre a mesa, começou a organizar as folhas na ordem. E então parou. Pegou uma folha que estava separada das outras. Olhou para ela uma vez. Olhou de novo. E me entregou com os olhos fixos no meu rosto, sem dizer uma palavra. Eu peguei o papel. Era uma procuração pública, com o meu nome completo, com o meu CPF, com a minha assinatura em 2 vias. Só que eu nunca tinha ido a cartório nenhum assinar aquilo. Nunca. Em momento nenhum da minha vida. A procuração me declarava incapaz de gerir meus próprios bens e transferia todos os poderes de decisão patrimonial para Gustavo pelo prazo de 10 anos. 10 anos. E havia uma anotação à margem do documento
com a letra do meu filho, destinada ao advogado da banca dele, dizendo que eu apresentava um quadro de demência progressiva diagnosticado há 18 meses e que qualquer decisão financeira precisava obrigatoriamente passar por ele a partir daquela data. Meu coração não disparou, não tremi, não gritei. Algo dentro de mim ficou completamente quieto. Eu olhei para o papel por uns 5 segundos. Depois, levantei os olhos e olhei para Gustavo. Ele não desviou o olhar. Ficou de pé ao lado da mesa, pasta na mão, com aquela expressão de quem está esperando que a situação se resolva do jeito que ele planejou. E então disse, com aquela voz de tribunal que ele usa quando quer parecer razoável: "Mãe, você tem ficado confusa. Renata e eu já conversamos com um neurologista. É melhor assim." Eu segurei o documento. Coloquei de volta na mesa com calma. Peguei minha bolsa. Virei para o tabelião e disse obrigada. E saí do cartório sem pronunciar mais uma palavra. Nenhuma. Sônia me viu pela porta de vidro e levantou antes que eu chegasse até ela. Ela conhece meu rosto há 30 anos. Soube que alguma coisa havia quebrado só pela forma como eu segurava a bolsa. Me pegou pelo braço no corredor e disse: "O que foi?" Eu disse: "Me leva até o Humberto agora." No carro, peguei o celular e mandei mensagem para o Dr. Humberto Nunes, meu advogado de família e planejamento patrimonial, amigo meu e do Antônio há 22 anos. Mandei 3 palavras: "Procuração falsa, Gustavo." Ele respondeu em 40 segundos: "Estou esperando. Não fale mais nada com ele." Você precisa entender quem é o Humberto para entender o que vem a seguir. Humberto Nunes tem 64 anos, trabalha com planejamento patrimonial há mais de 3 décadas e foi ele quem ficou ao lado do Antônio quando toda a estrutura da nossa holding familiar foi construída em 2003. Ele é um dos 3 advogados no mundo inteiro que sabem exatamente o que existe no meu nome. Não é só um advogado. É a pessoa em quem meu marido confiou os segredos mais importantes da vida dele. E que agora estava sentado na mesa do escritório dele no paraíso, de camisa branca e expressão fechada, ouvindo tudo o que eu tinha para contar. Quando terminei, ele ficou em silêncio por uns 20 segundos. Depois disse: "Marlene, ele não sabe o que você tem. Ele acha que está controlando uma viúva com 24 milhões. Não sabe que está mexendo com alguém que tem muito mais do que isso estruturado de uma forma que ele nunca vai conseguir rastrear pelo CNPJ público." Aquilo foi a primeira vez que senti algo parecido com alívio. Porque Gustavo havia crescido ouvindo sobre a herança como se fosse tudo. A empresa que o pai tinha construído, o inventário, os imóveis registrados no nome do casal. Ele nunca perguntou o que havia especificamente no meu nome. Nunca imaginou que houvesse algo a perguntar. E Antônio havia estruturado tudo de uma forma que protegia exatamente essa ignorância. Mas esse era o nosso trunfo maior. E ainda não era hora de usá-lo. Naquela tarde, enquanto eu estava sentada na sala do Humberto assinando os primeiros documentos de reação, ele mesmo redigiu uma notificação extrajudicial detalhada e enviou por motoboy para a casa de Gustavo no Brooklyn. A notificação informava em linguagem formal e precisa que qualquer movimentação nos bens listados no meu CPF, incluindo os 24 milhões da herança do Dário, seria tratada como esbulho patrimonial e que evidências de falsidade documental já estavam sendo analisadas por perito contratado. O motoboy fotografou o protocolo de recebimento assinado e enviou a imagem para o celular do Humberto às 18h42 daquela quinta-feira. Dias depois, com o testamento atualizado lavrado em cartório com 2 testemunhas, Humberto me disse que a reação de Gustavo havia chegado de forma indireta. Ele havia cancelado 2 compromissos na banca naquela tarde e ficado em silêncio por 48 horas. Eu não senti satisfação. Senti frio, porque eu sabia que aquele silêncio não era derrota, era planejamento. E o que vinha a seguir seria muito pior do que uma procuração falsa num cartório. Preciso te contar uma coisa sobre o Gustavo antes de continuar, porque se eu não contar, você vai achar que estou exagerando. Eu criei aquele menino com tudo que tinha. Escola particular desde os 4 anos, faculdade de Direito na PUC, pós-graduação em Lisboa, paga por mim e pelo Antônio sem que ele precisasse pedir.
Quando ele passou no exame da OAB, eu fiz uma festa com 60 pessoas num restaurante de Moema. Quando ele abriu a banca com 2 sócios, eu fui a primeira a ligar de manhã para parabenizar. Eu amei aquele filho com uma entrega que, olhando para trás agora, me deixou completamente cega para o que ele estava se tornando. Renata entrou na família há 8 anos. Médica dermatologista, consultório em Moema. Nos primeiros 2 anos me ligava todo domingo. Depois que Tomás nasceu, as ligações foram espaçando. Depois que a clínica dela começou a lucrar, pararam completamente. A última vez que jantei na casa deles, há 2 anos, ela me recebeu com uma expressão que eu levei semanas para entender. Era a expressão de quem está tolerando uma visita inconveniente, não de quem está recebendo a sogra. Eu ignorei os sinais porque não queria vê-los. O Gustavo que organizou a falsificação da minha assinatura, que levou um laudo psiquiátrico inventado para um cartório, que ficou de pé ao meu lado enquanto eu segurava um documento que provava que ele havia me traído. Esse Gustavo foi se construindo em silêncio enquanto eu fechava os olhos. E o pior é que ele é inteligente, é articulado, conhece a lei melhor do que a maioria dos advogados que já conheci. Ele não foi manipulado por ninguém. Ele construiu aquele plano sozinho, com paciência de quem entende de prazo processual, de quem sabe exatamente quanto tempo leva para uma interdição voluntária tramitar, de quem calcula risco como se estivesse analisando uma carteira de cliente. Ele odiava esperar pela herança no tempo certo, no meu tempo. Então decidiu antecipar. E eu precisava entender tudo isso antes de agir. Porque contra um filho inteligente que usa o direito como arma, você não pode reagir com raiva. Você precisa reagir com mais inteligência do que ele jamais esperou que você tivesse. Humberto me disse naquela noite, antes de eu ir embora do escritório: Marlene, deixa ele achar que ganhou, deixa ele se mover. Quanto mais ele se mover, convicto de que você está fraca, mais rastro ele vai deixar. Eu entendi, e naquele momento tomei a decisão mais difícil que já tomei na minha vida. Fingi que tinha perdido. Antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Se você estivesse no meu lugar, segurando aquela procuração com a sua própria assinatura falsificada, com o seu filho de pé ao seu lado esperando você assinar, o que você teria feito? Me conta nos comentários. Porque o que eu fiz a seguir, muita gente achou que eu não teria coragem. Humberto trabalhou por 2 semanas em silêncio antes de qualquer movimento formal. Ele me pediu uma coisa: paciência. Me explicou que se eu protocolasse uma queixa naquele momento, Gustavo ia acionar todos os recursos que um advogado tributarista com 12 anos de banca consegue mobilizar. Ia construir a narrativa de que a mãe estava confusa, ia contratar psiquiatras próprios, ia produzir laudos, ia transformar aquilo num embate de perícias que poderia durar anos. Eu precisava de mais. Precisava de provas que ele não conseguisse contestar, de uma cadeia de evidências que fechasse em cima dele como uma porta de cofre. Então, Humberto contratou Rodrigo Takaishi. Rodrigo tinha 52 anos, cabelo grisalho rente ao crânio e havia passado 17 anos como perito no Instituto de Criminalística de São Paulo antes de montar sua própria consultoria. Era o tipo de homem que analisa papel como outros homens analisam rosto. Cada detalhe conta, cada inconsistência fala. Quando Humberto me apresentou a ele na primeira reunião no escritório, Rodrigo olhou para a cópia da procuração falsa por uns 2 minutos sem dizer nada. Depois disse: a angulação está errada nos 2 pontos de curva. Quem fez isso treinou, mas não tem o seu histórico de escrita na mão. O laudo grafotécnico preliminar chegou em 5 dias. A conclusão era precisa. A assinatura havia sido tecnicamente executada para imitar meu padrão caligráfico, mas apresentava pressão de caneta inconsistente com meu traço habitual, e a angulação divergia em 2 pontos específicos que aparecem em toda a minha assinatura desde os anos 80. Não era uma falsificação amadora, mas também não era perfeita, e para a lei não precisava ser perfeita. Precisava ser detectável, e era. Isso seria suficiente para abrir inquérito. Mas Humberto me pediu mais tempo. Enquanto Takaishi trabalhava na análise grafotécnica, o Humberto me orientou a solicitar um relatório completo de consultas ao meu CPF nos últimos 12 meses. Um procedimento simples,
acessível a qualquer titular, que qualquer pessoa pode fazer sem precisar de advogado. O resultado chegou numa manhã de terça-feira e me deixou sem chão. Gustavo havia feito consultas de crédito no meu CPF em 6 ocasiões distintas ao longo daquele ano. 6 vezes. Ele havia solicitado cópias de matrículas de imóveis registrados no meu nome num cartório de registro em Santana. E havia tido pelo menos 2 encontros documentados com um assessor financeiro que trabalhava especificamente com planejamento de herança antecipada e transferência de bens por procuração, cujo nome constava nos contatos do celular corporativo registrado na banca do meu filho. Aquilo não era impulso, era projeto. Ele havia pesquisado meu patrimônio com cuidado, mapeado o que era rastreável, consultado especialistas sobre como transferir bens por procuração antes da morte do titular. Havia tomado decisões em sequência, ao longo de meses, como um processo que ele estava tocando em paralelo com os casos dos clientes da banca. Enquanto eu estava no meu apartamento achando que tinha um filho, ele estava num escritório planejando como me esvaziar legalmente. Fico comigo porque o que vem agora vai te deixar sem palavras. Foi nessa mesma semana que recebi uma mensagem de Tomás. Meu neto tem 14 anos, filho de Gustavo e Renata. Um menino sério, de óculos, que adora astronomia e me manda foto de constelações no WhatsApp às vezes, sem motivo nenhum, só porque achou bonito. Naquela noite, ele me mandou uma mensagem sem prefácio, sem explicação. Vó, meu pai tá muito estranho. Ouvi ele brigando no telefone e falando seu nome. Tá tudo bem com a senhora? Eu fiquei parada olhando para a tela por uns 3 minutos. Respondi que estava bem, que nos víamos em breve. Guardei a mensagem no celular. Mas guardei também dentro de mim o peso de entender que aquele menino de 14 anos estava percebendo, dentro da própria casa, que algo estava podre. E a única pessoa em quem ele pensou em avisar fui eu. Amélia me ligou 2 dias depois. Amélia tem 71 anos. É irmã do irmão mais novo do Antônio. Mora em São José do Rio Preto. Ela sentou à mesa com o Antônio e os advogados em 2003, durante os meses em que a holding foi estruturada. Ela sabe o que existe, sabe como foi registrado, sabe o que aquele número de participante protege. Ela me ligou para me contar que Gustavo havia telefonado para ela perguntando se ela sabia de algum patrimônio que o pai tinha deixado fora do inventário. Ela disse que não sabia de nada, mas ela sabia. E me ligou para me avisar que ele estava procurando. Chamei Humberto imediatamente. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: então ele está começando a perceber que tem algo que ele não vê, mas ainda não sabe o que é. Isso é bom. Isso significa que ainda temos o elemento surpresa. E então chegou o momento de usar o isco. Liguei para Gustavo num sábado de manhã com a voz mais tranquila que consegui produzir. Disse que havia pensado bastante desde aquele dia no cartório. Disse que estava me sentindo cansada, que talvez ele tivesse razão sobre a questão da procuração, que talvez eu precisasse de apoio para lidar com tudo aquilo. Fiz uma pausa. Ele ficou em silêncio por uns 3 segundos. Eu contei. E então disse, com um alívio que ele tentou disfarçar, mas não conseguiu completamente: mãe, você tomou a decisão certa. Renata mandou mensagem à tarde. Se você quiser, podemos marcar um almoço na próxima semana para conversar sobre os próximos passos. Eu respondi com um emoji de coração. Humberto leu a conversa e disse: perfeito. Agora, eles vão se mover. E se moveram. Mas o que eu ainda não sabia era que, enquanto eu fingia recuar, Humberto e Takaishi estavam fechando o cerco por dentro. E o que eles encontraram nos registros do cartório do Cambuci foi a peça que transformou tudo. Porque não era só uma falsificação, era uma cadeia. E quando uma cadeia aparece, ela tem começo, meio e nome. O tabelião substituto que havia lavrado a procuração falsa tinha sido indicado para aquela vaga por um advogado da banca de Gustavo. Não era coincidência. Não era acidente. A indicação estava documentada nos registros internos do cartório, num formulário de referência profissional que qualquer auditor com acesso ao sistema conseguia localizar. Takaishi localizou. E quando levou para Humberto, os dois ficaram olhando um para o outro em silêncio por um tempo que Humberto depois me descreveu como os 2 minutos mais pesados de toda a investigação. Porque ali
Não era mais um filho que havia falsificado a assinatura da mãe por ganância. Era um advogado que havia usado a estrutura do próprio escritório, o relacionamento profissional com um cartório e um tabelião substituto sem experiência suficiente para questionar a situação, para montar uma operação de falsificação documental com aparência de legalidade. O delegado Cláudio Meireles, responsável pela investigação de falsificação documental, recebeu o inquérito já instruído com esse material numa manhã de segunda-feira. Humberto me contou depois que Meireles leu tudo sem interromper, fechou a pasta e disse: "A cadeia está completa. Vou intimar o tabelião esta semana." O tabelião foi afastado preventivamente antes da audiência, mas eu ainda precisava de uma peça final, a peça que fechava tudo. E ela estava numa mala em São José do Rio Preto. Amélia chegou de ônibus numa manhã de quarta-feira, com uma mala pequena e um envelope dentro da bolsa que ela não soltou em momento nenhum da viagem. Ela entrou no meu apartamento, sentou na mesa da cozinha e colocou o envelope na minha frente sem cerimônia. Dentro havia cópias do contrato social original da holding, datado de 2003. O documento que mostrava que eu detinha 41% das cotas ordinárias daquela empresa, cotas registradas sob um número de participante, sem o meu nome completo exposto em nenhuma linha pública. Era o mecanismo que Antônio havia construído especificamente para essa situação. Meu patrimônio era real, documentado, auditável por quem soubesse procurar, mas completamente invisível para quem não conhecesse o número de registro correto. Gustavo passou a vida inteira contando com a herança, calculando o que o pai havia deixado, mapeando imóveis, consultando contas, pesquisando o CPF da mãe atrás de qualquer ativo que não constava no inventário do pai. E nunca, em momento nenhum, imaginou que o maior ativo não estava no inventário do pai. Estava em mim. Estava registrado sob um número que ele nunca havia associado ao meu nome. Estava gerando dividendos mensais de uma empresa de distribuição de insumos agrícolas no interior de São Paulo, silenciosamente, há mais de 20 anos. Quando Humberto viu os documentos da Amélia, ele sorriu. Foi a única vez que eu o vi sorrir em todo aquele processo. E disse: "Marlene, ele não está tentando roubar uma herança de 24 milhões. Está tentando roubar a herança de uma viúva que ele acredita ser dona de 24 milhões. Ele não tem ideia do que está mexendo." Agora estava na hora de mostrar a ele. Marquei o almoço com Gustavo e Renata para uma sexta-feira, num restaurante no Itaim que eles escolheram. Um lugar com aquele tipo de decoração que diz mais sobre quem quer ser visto do que sobre quem gosta de comer bem. Cheguei com a Sônia, que ficou numa mesa ao lado como se fosse um encontro casual. Cabelo arrumado, bolsa nova, fingindo ler o cardápio. Humberto ficou do lado de fora, num carro alugado, disponível por telefone. Gustavo chegou de terno, Renata de vestido preto, os dois com aquele sorriso que eu reconhecia de longe. O sorriso de quem acha que já ganhou e está apenas aguardando o protocolo formal de entrega. Eu estava com a bolsa no colo e 3 documentos dobrados dentro. O almoço começou com Gustavo falando sobre o neurologista que queria me apresentar. Ele usou aquela voz, a voz de filho preocupado, cuidadoso, que está sacrificando o próprio tempo para ajudar a mãe idosa. Disse que ele e Renata tinham pensado muito sobre como organizar melhor minha vida nos próximos anos. Que o apartamento do Tatuapé era pequeno demais para minha fase. Que havia um condomínio fechado em Alphaville com estrutura completa para pessoas da minha faixa etária, que eles tinham visitado e achado excelente. Que seria mais prático, mais seguro, que eu ficaria bem cuidada. Renata concordava com a cabeça enquanto ele falava. Tinha aquela expressão de esposa solidária que ela havia praticado o suficiente para parecer natural, quase. Se eu não a conhecesse há 8 anos, teria funcionado. Quando Gustavo pausou para beber água, foi Renata quem abriu a pasta que estava ao lado da bolsa dela. Tirou um documento de dentro e deslizou na minha direção pela mesa, como se fosse um gesto natural, de quem está apenas facilitando uma conversa que já havia sido decidida antes. Era uma minuta de autorização de administração de bens. Formatação limpa, linguagem técnica, 2 campos para assinatura no final. Eu olhei para o papel. Depois olhei para ela. Ela sustentou meu olhar por 2 segundos. Depois desviou. Foi nesse segundo que eu entendi completamente.
Ela sabia de tudo. Não era cumplicidade passiva de esposa que fecha os olhos. Era cumplicidade ativa de quem participou de decisões, de quem leu os documentos, de quem ficou em silêncio enquanto a conta bancária crescia. Ela havia deslizado aquela minuta na minha direção com a confiança de quem já ensaiou o gesto. Eu deixei o papel parado na mesa. Gustavo continuou falando. Disse que tinha um amigo na justiça que poderia agilizar a questão da procuração, que era melhor resolver tudo em família do que deixar para advogados complicarem mais. Disse que eu merecia descanso, que eles só queriam me ajudar. Eu ouvi tudo. Quando o garçom recolheu os pratos do prato principal, eu abri minha bolsa. Tirei o primeiro documento, o laudo grafotécnico completo de Rodrigo Takaishi, com as conclusões sublinhadas a lápis por Humberto nas margens. Pressão inconsistente, angulação divergente, assinatura tecnicamente executada para imitação sem atingir o padrão. Coloquei na mesa. Tirei o segundo. A notificação extrajudicial assinada pelo Humberto, informando que qualquer movimentação nos bens listados no meu CPF, incluindo os 24 milhões da herança do Dário, constituiria crime de gestão fraudulenta, com cópia do laudo pericial já em poder do signatário. Coloquei ao lado. Tirei o terceiro. A comunicação formal de que um inquérito por falsidade ideológica e uso de documento falso seria protocolado naquela semana na Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, com o laudo pericial e a cadeia de indicação do tabelião já anexados. Coloquei os 3 documentos lado a lado na mesa, com calma, com cuidado, sem pressa. O garçom passou com uma cestinha de pão. Eu agradeci com um sorriso. Gustavo pegou o primeiro papel. Leu a primeira linha. A mandíbula dele travou. Não foi um movimento dramático. Não foi um colapso. Foi algo muito mais revelador do que isso. Foi o rosto de um homem inteligente que acaba de perceber que o terreno sob ele não é o que ele acreditava ser. A expressão de quem planejou com cuidado durante meses e acaba de descobrir que havia uma variável que ele não havia considerado. Ele colocou o papel na mesa. Pegou o segundo. Leu devagar dessa vez, linha por linha. Renata estava olhando para ele. Ela não leu os documentos. Ela leu o rosto do marido. E o rosto dele estava dizendo o suficiente. Eu disse, com voz baixa o suficiente para que a mesa ao lado não ouvisse uma palavra. Eu nunca assinei aquela procuração. Você sabe disso. Agora, um juiz também vai saber. Gustavo colocou o segundo documento na mesa com cuidado. Aquele tipo de cuidado excessivo de quem está usando o movimento das mãos para ganhar tempo para pensar. Depois, levantou os olhos para mim e disse que aquilo era um mal-entendido, que eu estava sendo manipulada pelo Humberto, que ele ia provar que eu precisava de tutela, que tinha documentação suficiente para isso, que um juiz ia entender. A voz estava estável, mas a mão esquerda estava tremendo levemente sobre a toalha branca da mesa. Não muito, só o suficiente para eu ver. Renata disse. Gustavo? Com uma sílaba só. Ele não olhou para ela. Continuou olhando para mim. Eu não desviei. Disse. Gustavo, o inquérito já foi aberto. O delegado Meireles já tem a cadeia de indicação do tabelião. Já tem o laudo. Já tem os registros de consulta ao meu CPF nas 6 datas. Você pode contratar quantos advogados quiser, mas o que está no inquérito não desaparece porque você contratou alguém bom. Ele ficou em silêncio. Então disse uma coisa que me revelou tudo sobre quem ele havia se tornado. Você ia morrer com esse dinheiro parado de qualquer forma. Não foi raiva, foi convicção. Ele acreditava naquilo. Eu respirei fundo. Disse, então era esse o cálculo que você estava fazendo. Renata pegou a bolsa e foi ao banheiro. Não voltou para a mesa. Gustavo ficou sentado por mais uns 2 minutos, olhando para os documentos sem tocá-los. Depois dobrou o guardanapo, colocou sobre a mesa e se levantou. Não disse mais nada. Saiu do restaurante sem pagar a conta. Sônia, da mesa ao lado, me olhou com uma sobrancelha levemente levantada. Eu levantei um dedo. Espera. Chamei o garçom, pedi a conta. Paguei tudo, incluindo o que Gustavo havia pedido. Dei gorjeta generosa, agradeci pelo serviço e deixei os 3 documentos na mesa. Porque quando aquela noite chegasse e Gustavo estivesse no escritório dele tentando montar uma estratégia de defesa,
Eu queria que ele soubesse que eu havia saído daquele restaurante sem pressa, que eu havia pago a conta, que eu havia dado gorjeta, que eu não tinha a menor urgência, porque o cerco estava fechado. E ele estava dentro. O que vem a seguir foi o momento de maior perigo de toda essa história. E preciso que você entenda, mesmo com tudo que eu tinha, mesmo com o inquérito aberto, com o laudo na mão, com o Humberto ao meu lado, eu passei noites sem dormir. Porque um filho desesperado e inteligente ainda pode causar dano. E Gustavo não estava pronto para aceitar que havia perdido. Na semana seguinte ao almoço no Itaim, recebi uma notificação judicial. O documento chegou através de um advogado que eu nunca havia visto, um homem chamado Dr. Érico Palma, com escritório nos Jardins, especialista em interdições e curatelas. A petição inicial de um processo de interdição voluntária havia sido protocolada no dia anterior, alegando que eu apresentava comprometimento cognitivo progressivo com episódios de confusão temporal e incapacidade de gestão patrimonial autônoma. Documento formal, linguagem técnica, aparência de seriedade. E vinha acompanhada de um laudo psiquiátrico. Nome de clínica, CRM do profissional, data de consulta, papel timbrado, tudo na superfície dentro dos conformes. O único problema era que eu nunca havia visto aquele psiquiatra na minha vida. Em momento nenhum. Humberto ficou em silêncio quando leu a petição. Ficou por um tempo que me pareceu longo demais. Depois colocou o documento sobre a mesa, cruzou as mãos e disse com aquela voz que ele usa quando a situação é séria: Marlene, agora ele está jogando no limite do que a lei permite. Se isso prosperar, mesmo que temporariamente, ele consegue uma liminar de bloqueio patrimonial enquanto o processo tramita. É o pior cenário possível. Eu perguntei: por quanto tempo um processo assim pode tramitar? Ele disse: meses. Em casos contestados, mais de 1 ano. Eu não dormi naquela noite. Deitei com os olhos abertos no escuro do meu quarto e pensei no Tomás. Pensei nos 24 milhões. Pensei nos 30 anos que o Antônio passou construindo aquilo em silêncio, com paciência, com cuidado. E no fato de que o filho que deveria honrar isso estava usando a lei, o instrumento que o pai pagou para ele aprender, para me tirar o controle de tudo que nos restou. O medo não era o dinheiro. Era que a história que Gustavo estava inventando sobre mim virasse verdade no papel. Que eu me tornasse, perante um juiz, uma velha sem lucidez, sem voz, sem nome próprio. Que eu passasse a existir juridicamente como alguém que precisava de um filho para pensar por ela. Sônia ficou dormindo no meu apartamento durante essa semana. Ela chegava antes de escurecer, ficava sentada na mesa da cozinha depois que eu recolhia, e de manhã já estava lá quando eu acordava, fazendo café, sem cobrar conversa, sem fazer perguntas que eu não estava pronta para responder. Isso valeu mais do que qualquer coisa. Mas Humberto não estava parado. Enquanto eu passava noites acordada, ele estava trabalhando em 3 frentes ao mesmo tempo. A primeira me encaminhou para uma avaliação neuropsicológica completa no Instituto de Neurociências da USP, com 3 especialistas diferentes que trabalharam em conjunto ao longo de 2 semanas. O laudo conjunto que produziram tinha 42 páginas. Atestava capacidade cognitiva plena, memória episódica e semântica dentro da faixa normal para minha faixa etária, ausência de qualquer indicador de demência ou comprometimento executivo. 42 páginas de 3 especialistas independentes dizendo, com terminologia técnica precisa, que eu estava completamente lúcida. O laudo foi autenticado, registrado em cartório e juntado ao processo. A segunda frente foi onde Takaishi mostrou o que vale um ex-perito do Instituto de Criminalística com 17 anos de carreira. Ele cruzou a data da suposta consulta registrada no laudo psiquiátrico que Gustavo havia apresentado com minha agenda pessoal. E encontrou algo que fechou a questão em uma linha. Naquele dia, eu estava em Campinas. Tinha nota de pedágio eletrônico com meu CPF registrada no sistema da concessionária na rodovia Anhanguera, ida e volta, com horários. Tinha nota fiscal de um almoço num restaurante na Avenida Brasil, com meu cartão de crédito, às 13h42. Fisicamente, geograficamente, materialmente impossível que eu estivesse numa clínica em São Paulo na mesma data.
Takaishi foi além. Consultou o CRM do médico que havia assinado o laudo junto ao Conselho Federal de Medicina. O registro apresentava uma irregularidade de cadastro que o próprio conselho ainda não havia processado. O médico existia. O CRM existia. Mas havia um detalhe no registro de especialidade que não batia. Um detalhe pequeno o suficiente para que um leigo não percebesse, mas grande o suficiente para que um perito com experiência soubesse exatamente o que estava vendo. A terceira frente foi a que Humberto guardou para o momento certo. Ele pediu para Amélia trazer os documentos originais da holding para São Paulo. Não cópias, os originais. Ela veio de Rio Preto de carro, com o envelope no banco do passageiro, numa segunda-feira de manhã. Humberto recebeu os documentos no escritório, analisou cada página e, no final da tarde, me ligou para dizer: Marlene, chegou a hora. Eu tenho tudo o que preciso. Vamos encerrar isso. E então ele me explicou o que eu ainda não sabia completamente. Gustavo havia pesquisado meu CPF, mapeado meus imóveis, consultado especialistas sobre transferência de bens por procuração. Ele havia mapeado o que era rastreável. E o que era rastreável somava 24 milhões, a herança do Dário, mais alguns imóveis menores que estavam no meu nome de forma direta. Mas o que ele nunca havia conseguido rastrear era a holding, porque a holding estava registrada com um número de participante, sem meu nome completo exposto em nenhuma linha pública, sem conexão direta com meu CPF nos registros acessíveis por pesquisa convencional. Para encontrar a conexão, você precisava conhecer o número de registro. E esse número existia apenas em 3 lugares: no contrato social original que estava na mão da Amélia, nos arquivos do Humberto e na cabeça de Antônio, que não estava mais aqui para contar. O que Gustavo acreditava que era tudo era uma fração. O maior ativo da família sempre havia sido meu, em silêncio, desde 2003, gerando dividendos mensais, crescendo, completamente fora do alcance de qualquer processo de inventário, de qualquer interdição, de qualquer procuração falsa que alguém pudesse falsificar. Antônio havia construído aquilo como uma proteção, como uma muralha invisível, e agora chegava o momento de mostrar ao meu filho o que ele havia tentado roubar, e o tamanho real do que ele nunca havia enxergado. Humberto passou os 3 dias anteriores à audiência construindo o que ele chamou de a blindagem completa. Primeiro, registrou em cartório, com 2 testemunhas, uma declaração formal de que eu havia sido submetida à avaliação neuropsicológica por iniciativa própria, por vontade livre e consciente, sem pressão de terceiros, e que o laudo resultante estava disponível para qualquer perícia judicial que fosse solicitada. Isso fechava antecipadamente qualquer argumento de que a avaliação havia sido conduzida sob influência. Segundo, juntou ao processo o extrato completo do meu histórico patrimonial dos últimos 22 anos. Não o patrimônio em si, mas a estrutura de gestão. As decisões documentadas, os contratos assinados, os registros de dividendos. 22 anos de uma mulher gerindo, com competência, bens que nenhuma pessoa com demência progressiva conseguiria administrar. A narrativa que Gustavo havia construído, a mãe confusa, incapaz, que precisava de tutela, desmoronava diante de 22 anos de registro documental. Terceiro, e mais importante, Humberto preparou um documento que descrevia a estrutura completa da holding, com minha participação, com o número de registro, com os dividendos dos últimos 12 meses, com o valor estimado das cotas. Esse documento não ia ser juntado aos autos naquele momento. Ia ser lido em audiência, em voz alta, na presença de Gustavo, para que ele soubesse, pela primeira vez, o que havia tentado atacar. Takaishi estava disponível por telefone durante toda a audiência, em caso de necessidade de esclarecimento técnico sobre o laudo. O delegado Meirelles havia confirmado ao Humberto que o tabelião do Cambuci havia prestado depoimento formal 2 dias antes, descrevendo a cadeia de indicação que o havia levado àquele cartório, incluindo o nome do advogado da banca de Gustavo que havia feito a indicação. Esse depoimento estava transcrito e disponível. Amélia havia confirmado presença na audiência como testemunha, e eu havia dormido 6 horas naquela noite. As primeiras 6 horas seguidas em semanas.
A audiência preliminar do processo de interdição foi marcada para uma quinta-feira de manhã, no Fórum João Mendes, no centro de São Paulo. Cheguei com Humberto às 8h45. Camisa clara, calça preta, o cabelo preso. Nada que chamasse atenção. Nada que parecesse performance. Gustavo chegou 15 minutos depois com o Dr. Érico Palma, um homem de uns 55 anos, terno de risca de giz, postura de quem cobra caro e quer que todo mundo saiba disso. E com Renata, que estava de terno pela primeira vez que eu me lembro, cabelo preso, expressão de quem ensaiou a seriedade. O psiquiatra que havia assinado o laudo chegou sozinho, sem cumprimentar ninguém, e sentou na última cadeira da fileira do lado de fora da sala, olhando para o celular. Não fez contato visual com Gustavo. Não fez contato visual comigo. Era a postura de alguém que preferia não estar ali. A juíza se chamava Doutora Carla Bernardes. Uma mulher de uns 50 anos, cabelo curto, sem adorno nenhum, além de uma aliança fina. Postura direta, economia de gestos. Entrou na sala às 9h exatas, sentou, abriu os autos e começou a ler. Ficou em silêncio por 10 minutos, enquanto todo mundo ficou parado. Eu olhei para Gustavo durante esses 10 minutos. Ele ficou com os olhos na frente. Uma vez desviou brevemente para mim e desviou de volta. Renata ficou imóvel. A juíza fechou a primeira parte dos autos. Olhou para o psiquiatra. Perguntou em tom completamente neutro: Doutor, pode me descrever em detalhes a data, o horário e as circunstâncias da consulta mencionada no laudo? Ele deu uma resposta tecnicamente elaborada. Descreveu o ambiente da consulta, a duração, os instrumentos de avaliação utilizados, os sintomas observados. Era fluente, tinha praticado. A juíza deixou ele terminar. Depois abriu uma aba do processo e leu em voz alta, sem entonação especial, como se estivesse lendo um dado qualquer. O registro de pedágio eletrônico com meu CPF na rodovia Anhanguera, na data e horário da suposta consulta, correspondente a uma viagem de ida a Campinas. Depois, a nota fiscal do restaurante na mesma data, às 13h42, em Campinas. Depois, olhou para o psiquiatra e disse: O senhor deseja fazer alguma correção ao que declarou? Ele ficou em silêncio. Ela anotou algo no processo sem comentar. Depois virou para Humberto e disse: Doutor Humberto, pode apresentar o laudo do Instituto. Humberto se levantou, distribuiu cópias e leu em voz alta os parágrafos centrais do laudo do Instituto de Neurociências da USP. 42 páginas resumidas em 3 minutos. Capacidade cognitiva plena, memória dentro da faixa normal, ausência de qualquer indicador de demência, 3 especialistas, metodologia de escrita, assinatura autenticada. A juíza leu o documento, folheou até a última página, verificou a autenticação. Depois olhou para Humberto e disse: E o registro de consultas ao CPF da requerida? Humberto entregou o extrato. A juíza leu: 6 consultas realizadas pelo filho da requerida ao CPF da mãe ao longo de 12 meses. Ela marcou algo com a caneta. Depois, Humberto entregou a documentação do inquérito da falsificação, incluindo o depoimento transcrito do tabelião, descrevendo a cadeia de indicação do advogado da banca de Gustavo. A sala ficou completamente quieta quando a juíza começou a ler aquela parte. Gustavo olhou para o Dr. Érico Palma. O Dr. Érico Palma olhou para a frente. A juíza terminou de ler. Colocou o documento sobre a mesa. Ficou em silêncio por uns 15 segundos. Depois olhou para o doutor Érico Palma e disse: Doutor, deseja fazer alguma consideração antes que eu decida sobre a continuidade do processo? O advogado de Gustavo pediu prazo para apresentar novos documentos. Ela disse: Negado. Disse que os elementos já presentes nos autos tornavam o prosseguimento da ação manifestamente infundado e que havia indícios claros de instrumentalização do processo judicial para fins patrimoniais, o que seria comunicado à Corregedoria do Tribunal de Justiça e à OAB para análise de conduta profissional dos signatários envolvidos. O processo de interdição foi extinto naquele dia. Gustavo ficou imóvel na cadeira. Renata colocou a mão na boca.
O psiquiatra que havia assinado o laudo saiu da sala antes mesmo da juíza terminar de falar. Humberto inclinou a cabeça para mim, discretamente. Eu não chorei. Não senti euforia. Senti alguma coisa que não sei nomear completamente. Uma espécie de peso saindo dos ombros que eu havia carregado por semanas, sem ter consciência de quanto pesava. Fui até o corredor. Sônia estava do lado de fora, numa cadeira de plástico, com o celular na mão e os olhos fixos na porta da sala. Quando me viu sair, levantou. Eu disse apenas: acabou. Ela me abraçou no corredor do Fórum João Mendes, sem dizer nada. Mas eu ainda tinha uma coisa a fazer. Na tarde daquele mesmo dia, Humberto marcou uma reunião com Gustavo no escritório dele. Não uma reunião de confronto, mas uma reunião que Gustavo aceitou porque precisava entender a extensão do que havia acontecido. Gustavo chegou sozinho, sem o Dr. Érico Palma, sem Renata, de camisa, sem gravata, com aquela expressão de alguém que não dormiu direito. Humberto colocou sobre a mesa o documento da holding. Gustavo olhou para o papel. Humberto disse, com aquela voz calma que ele usa quando o assunto é sério: esse é o patrimônio que você tentou acessar. Não os 24 milhões do Dário. Isso. E apontou para o número das cotas, para os dividendos dos últimos 12 meses, para o valor estimado total. Gustavo ficou olhando para o papel por um tempo. Depois levantou os olhos para mim, porque eu estava sentada ali também, do outro lado da mesa, e disse com uma voz que eu não reconheci: mãe. Eu não disse nada. Ele disse: eu não sabia. Eu disse: não, você não sabia, mas você soube o suficiente para fazer o que fez. E ele não respondeu. A queda de Gustavo não aconteceu de uma vez. Aconteceu em partes, ao longo de semanas, como uma estrutura que vai cedendo tijolo por tijolo, até que o telhado inteiro vem abaixo. Primeiro foi a banca. Os 2 sócios que haviam construído a firma com ele, ao tomarem conhecimento do indiciamento por falsidade ideológica e uso de documento falso e da comunicação da OAB sobre análise de conduta profissional, convocaram uma reunião. Gustavo me contou isso muito tempo depois, numa conversa que eu não busquei e que precisei fechar antes de terminar. Os 2 leram o depoimento do tabelião, viram a cadeia de indicação documentada com o nome do advogado da banca. E disseram que não podiam manter a associação enquanto o processo estivesse em andamento. Clientes que souberam pelos corredores foram embora antes mesmo da dissolução formal. A firma que Gustavo havia levado 12 anos para construir começou a esvaziar em menos de 2 meses. O nome que ele havia passado anos construindo no mercado tributário de São Paulo, um nome que valia honorários altos, indicações de grandes clientes, mesas em eventos de associações de classe, passou a ser associado ao processo. Pessoas que o conheciam profissionalmente começaram a não atender ligações. Convites pararam de chegar. Depois foi o apartamento. O imóvel no Brooklyn, que Gustavo e Renata haviam comprado 5 anos antes num financiamento que consumia boa parte da renda mensal deles, foi colocado à venda quando as parcelas começaram a pesar sem o fluxo da banca sustentando. A corretora que cuidou da venda me contou, sem que eu perguntasse, que eles aceitaram uma proposta abaixo do valor de mercado porque precisavam de liquidez rápida. Depois foi Renata. Ela pediu separação. Segundo o Tomás, que me contava as coisas com aquela objetividade de 14 anos que às vezes é mais honesta do que qualquer adulto consegue ser, ela disse que não havia entrado naquele casamento para carregar processo, que a reputação profissional dela estava associada ao nome que ela usava e que não podia se dar ao luxo de esperar que aquilo se resolvesse. Ela retomou o nome de solteira. O consultório de Moema continuou funcionando. Tomás ficou morando com ela durante a semana e vendo o pai nos fins de semana, quando havia fins de semana possíveis. O carro de Gustavo, um sedã que ele havia trocado 2 anos antes por um modelo mais novo, foi devolvido à financeira depois de 3 parcelas atrasadas. Ele se mudou para um apartamento alugado em Muca, 2 quartos, próximo do transporte público. O processo penal ainda está correndo. Essas coisas demoram, e eu aprendi a não contar com velocidade do sistema judicial para validar o que já é real na prática. Mas o inquérito existe, o indiciamento existe,
Os advogados que precisam ser respondidos pela OAB sabem que o processo existe. Gustavo acorda todo dia sabendo que existe. O tabelião do Cambuci foi afastado preventivamente e respondia ao processo disciplinar do cartório. O médico que havia assinado o laudo psiquiátrico falso foi intimado pelo CFM para prestar esclarecimentos sobre a irregularidade de registro e sobre as circunstâncias da consulta que não pôde ter ocorrido. O assessor financeiro que havia reunido com Gustavo sobre transferência de bens foi notificado como testemunha no inquérito. A cadeia que Gustavo havia construído para me esvaziar desmoronou sobre ele com a mesma arquitetura que ele havia usado para construí-la. Gustavo me ligou 3 semanas depois da audiência. Eu atendi. Ele disse que estava arrependido, que havia cometido um erro grave, o maior erro da vida dele, que precisava me ver, que precisava conversar, que queria tentar reconstruir alguma coisa. Eu ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, eu disse: Gustavo, você não cometeu um erro. Você tomou uma decisão. Você se sentou, planejou com cuidado, usou o seu conhecimento jurídico, usou o relacionamento da sua banca com um cartório, fabricou um laudo, falsificou minha assinatura e foi até aquele cartório com a intenção de me tirar o controle da minha própria vida. Isso não é um erro. Erro é o que você comete quando não estava prestando atenção. Você estava muito atento. Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Eu fui sua mãe por 41 anos. Eu paguei sua faculdade, sua pós, sua primeira viagem internacional. Eu estava na primeira fileira quando você passou na OAB. Eu fechei os olhos para os sinais que apareceram ao longo dos anos, porque eu escolhi acreditar em quem eu achava que você era. Esse foi o meu erro. Não vou repeti-lo. E disse: não vou ser sua saída agora. Não vou ser o perdão que resolve a sua conta. A porta está fechada. E desliguei. Hoje, eu acordo sem o peso que carregava. Paguei o apartamento do Tatuapé em definitivo. Tinha cogitado vender, mas decidi que não ia embora daqui por causa de ninguém. Reformei a cozinha. Comprei um sofá novo, cor de areia. Coloquei plantas na varanda que antes ficava sem uso. Viajei para Lisboa em março, não para ver pós-graduação do filho, mas para ver a cidade por mim mesma, pela primeira vez sem agenda de ninguém. Fiquei 2 semanas. Comi pastéis de nata no Belém com Sônia, que veio junto e reclamou do frio durante os 7 dias de frio e ficou em silêncio admirada nos 7 dias de sol. Marcamos o Peru para o 2º semestre. Humberto me liga uma vez por mês para me atualizar sobre o processo. Rodrigo Takaishi me mandou uma mensagem no dia em que o tabelião foi afastado, só dizendo: feito. Eu respondi com um obrigada que não cabia numa mensagem. Amélia veio passar uma semana aqui em julho. Dormiu no quarto de hóspedes que nunca havia sido usado de verdade até então. A gente ficou acordada até tarde 2 noites conversando sobre o Antônio. Não com tristeza, mas com aquela saudade que já tem espaço para ser também gratidão. Ele construiu aquela proteção para mim 22 anos antes de eu precisar dela. Ele sabia de coisas que eu ainda estava aprendendo. E Tomás, meu neto de 14 anos, que mandou uma mensagem numa noite de semana dizendo que o pai estava estranho e perguntando se eu estava bem. A gente se vê no último sábado de cada mês, num café no Tatuapé que ele escolheu porque gosta do chocolate quente de lá. Ele me conta da escola, das constelações que fotografou com o celular durante a semana, dos amigos, das coisas que está pensando. Eu escuto. Não dou conselho a não ser que ele peça. Não falo sobre o pai a não ser que ele traga. Às vezes ele traz, às vezes não. Num desses sábados, ele olhou para mim enquanto esperávamos o pedido chegar e disse: Vó, como a senhora ficou tão calma em tudo isso? Eu pensei por um momento. Disse: eu não estava calma. Eu estava com medo quase todo o tempo. Mas medo não é o mesmo que fraqueza. Medo é o que você sente quando está prestes a perder algo que importa. E quando algo que importa está em jogo, você não pode se dar ao luxo de entrar em colapso. Você precisa pensar. Ele ficou um tempo em silêncio mexendo no chocolate quente. Depois disse: faz sentido. E mudou de assunto para uma nebulosa que ele havia fotografado na semana anterior. Antônio sempre me dizia que dinheiro guardado em silêncio é proteção. Eu entendi isso tarde demais para me proteger da ingenuidade.
mas cedo o suficiente para proteger tudo o que realmente importava. A lição que fica, e que eu carrego agora de uma forma que não carregava antes, é essa. Não é o patrimônio que define o que você vale. É a clareza de saber quem você é quando alguém tenta redefinir isso por você. Ninguém te rouba o que você nunca revelou. E ninguém te apaga enquanto você ainda está de pé. Se você chegou até aqui, você merece saber que tem mais uma história esperando por você agora mesmo na tela. Clica nela. Eu garanto que você não vai se arrepender. E se ainda não está inscrito nesse canal, faz isso agora. É 1 segundo e você não vai querer perder o que vem por aí. Até a próxima. O papai sim merece alguém que preste, meu filho disse no jantar, exigindo que eu cedesse meu lugar na mesa à nova namorada do pai. Todos ficaram mudos. Eu não derrubei uma única lágrima. Apenas dei um sorriso gelado e me levantei devagar. No dia seguinte, entreguei um documento sobre o passado do pai dele. Quando ele leu a primeira linha, a xícara de café simplesmente escorregou de sua mão. Meu nome é Vera Custódio Meireles. Tenho 64 anos. Sou professora de História aposentada. Moro na Lapa, em São Paulo. E durante 32 anos fui casada com um homem que aprendi a defender antes de aprender a enxergar. Fui casada com Dirceu Fontana por 32 anos. Trabalhei, paguei as contas, criei o Rodrigo quase sozinha enquanto ele sumia em viagens, que eu fingi por muito tempo não precisar questionar. A casa da Lapa era minha, comprada com a herança da minha mãe antes do casamento. Só minha. E ele sabia disso. Rodrigo, meu filho, cresceu parecido com o pai. Não só fisicamente, embora a semelhança seja notável, mas naquele jeito de precisar de aprovação, de buscar validação, de querer que as pessoas ao redor concordassem antes de ele se sentir seguro. Quando o casamento acabou, Rodrigo tinha 31 anos e ainda precisava do pai de um jeito que me partia o coração. Não do pai de verdade, da ilusão do pai. E Dirceu reapareceu com carro, com dinheiro de origem que eu não saberia explicar, e com a Cíntia do lado, sua nova namorada. Rodrigo quis acreditar. E quando alguém precisa acreditar numa coisa, quem coloca dúvida nessa coisa vira o inimigo. Virei o inimigo. 7 anos guardando tudo, esperando o momento em que agir faria diferença, e não apenas barulho. Na quinta-feira, antes do jantar, Rodrigo me ligou. Disse que estava com saudade, que queria comer a minha lasanha, que queria um jantar em família. Usei essa palavra com a leveza de quem não sabe o peso dela. Família. Como se família fosse uma palavra que pudesse ser dita sem as marcas de tudo o que havia acontecido dentro dela. Fiz a lasanha. Comprei o vinho que ele gosta, aquele meio seco que ele toma desde os 20 e poucos anos. Passei pano no chão 2 vezes. Coloquei a mesa com a toalha que eu guardo para as ocasiões. Eles chegaram juntos. Rodrigo, Dirceu e Cíntia. Não me avisaram que Cíntia viria. Eu fui até a porta com o avental ainda na mão e me deparei com ela sorrindo, de batom vermelho, segurando uma garrafa de espumante com a naturalidade de quem é bem-vinda. Dirceu entrou na minha casa como se ela ainda fosse a casa dele, sem pedir licença, sem nenhum constrangimento no rosto. Sem sequer fazer aquela pausa que qualquer pessoa com um mínimo de consciência faria ao entrar na casa de alguém com quem teve uma história longa e complicada. Entrou, olhou em volta e foi direto para a cabeceira da mesa. A cabeceira que era minha. Eu não disse nada, não naquele momento. Fui buscar mais um prato, mais um talher, mais uma taça. Coloquei para Cíntia. Acomodei onde deu. Acabei sentando de lado, no lugar que sobrou entre a parede e a cadeira com o pé torto, que eu sempre quis consertar, mas que nunca subi na lista de prioridades, porque havia sempre outra conta, outra necessidade, outro remendo antes. Servi. E quando digo que servir, quero que você entenda o que isso significa. Eu servi o vinho, a lasanha, a salada, o pão e a água. Servir cada um. Na minha própria casa. Com o meu próprio avental. Num jantar que eu preparei, num espaço que eu paguei por 32 anos com aula de manhã, aula de tarde e correção de prova de noite, enquanto Dirceu sumia em viagens que eu fui entendendo, devagar e com muita dor, que não eram viagens de trabalho. Dirceu fez piadas durante o jantar. Cíntia ria. Rodrigo falou de uma obra no Butantã,
de um projeto que estava indo bem, de um cliente que havia elogiado o trabalho dele. Ele parecia aliviado de ter o pai do lado. Parecia, pela primeira vez em muito tempo, relaxado. E eu olhei para esse filho meu de 38 anos, engenheiro civil, gerente, homem formado, e pensei em quantas noites eu passei sozinha para que ele chegasse onde chegou. Foi na sobremesa que aconteceu. Dirceu havia se levantado para buscar água. Cíntia estava olhando para o celular. E Rodrigo se virou para mim com aquela expressão de quem está prestes a dizer algo razoável, algo lógico, algo de bom senso. Aquela expressão que eu conheço desde que ele tinha 6 anos e queria me convencer de alguma coisa. Mãe, a Cíntia ia ficar mais confortável se você ficasse do outro lado. Eu olhei para ele. Ela tá um pouco espremida ali, e o papai fica melhor com ela do lado. Silêncio. Cíntia ergueu o olhar do celular. Dirceu voltou com o copo d'água e ficou parado perto da pia, ouvindo. E Rodrigo completou, com a voz de quem está apenas sendo prático. O papai merece alguém que preste, mãe. A gente sabe que vocês dois não se entendem mais. Não precisa ser difícil. O papai merece alguém que preste. Ele disse isso para mim. Para mim. Na minha casa. Com a lasanha que eu fiz ainda quentinha na travessa. Para a mulher que o criou sozinha, enquanto o papai em questão estava em outro lugar, com outra mulher, gastando dinheiro que às vezes era dinheiro que eu havia colocado na conta conjunta porque ele dizia que precisava. Eu não chorei. Essa é a parte que as pessoas que me conhecem acham mais impressionante quando conto. Eu não chorei. Não levantei a voz. Não quebrei nada. Me levantei devagar, tirei o avental, dobrei com cuidado, coloquei sobre a cadeira. Disse que estava cansada e que eles podiam ficar à vontade. Fui para o meu quarto. Fechei a porta. Sentei na beira da cama no escuro e fiquei assim por 40 minutos sem fazer absolutamente nada. 40 minutos sem fazer nada é a coisa mais ativa que eu já fiz na minha vida. Porque durante esses 40 minutos eu não estava paralisada. Estava decidindo. Depois liguei para a Neuza. Neuza Carvalho é minha vizinha há 22 anos. Professora de educação física aposentada, mulher de riso alto e língua afiada, que desde o divórcio diz abertamente que Dirceu sempre foi uma figura duvidosa. Ela ficou em silêncio enquanto eu contei. Quando terminei, ela perguntou: Verá, o que você quer fazer? Eu disse: eu quero que cada um receba o que merece. Ela disse: então eu venho aí amanhã cedo. Mas antes de a Neuza chegar, eu já havia ido até o armário do escritório. Abri o segundo gaveta, que tem a fechadura que nunca uso porque nunca precisei, e peguei a pasta identificada como Dirceu, jurídico. Atrás dela havia outra, menor, de plástico cor de mostarda, com um elástico que eu havia colocado em 2014 e que nunca mais havia aberto. Dentro havia um boletim de ocorrência, 2 certidões criminais, um extrato bancário com nome de terceiro e uma carta manuscrita que Dirceu havia me enviado em 2011 pedindo que eu não depusesse contra ele. Eu havia guardado tudo, cada papel, cada data, cada linha. Fiquei na mesa do escritório com os documentos espalhados na minha frente. À luz do abajur amarelo, as bordas dos papéis mais antigos. A carta de 2011 estava com a caligrafia que eu conhecia de décadas. A letra inclinada para a esquerda que Dirceu sempre teve, aquela letra que eu havia lido em cartões de aniversário e em bilhetes deixados na geladeira em anos em que eu ainda acreditava que bilhetes na geladeira significavam alguma coisa. Em 2011, quando recebi essa carta, eu fiz uma escolha que me envergonha até hoje. Guardei e fiquei. Rodrigo tinha 31 anos, mas ainda dependia do pai de um jeito que só uma mãe enxerga. Convenci a mim mesma de que usar aquela carta destruiria algo que ele ainda não estava pronto para perder. Sei agora, com 64 anos e 32 de casamento mais 7 de divórcio, que eu não estava protegendo meu filho. Estava adiando o inevitável e pagando o preço sozinha. No domingo de manhã, coloquei os documentos num envelope, fui até o apartamento de Rodrigo no Morumbi e deixei com o porteiro. Escrevi no envelope: para Rodrigo. Leia com calma. Esteja sentado. Ele me ligou 40 minutos depois. Quando atendeu, não disse nada. Eu ouvi a respiração dele. Ouvi o silêncio do apartamento dele do outro lado. Depois ouvi o barulho de cerâmica batendo no chão. A xícara. Esperei.
Ele disse com uma voz que eu não havia ouvido desde que ele era adolescente. Mãe. Eu disse. Sim? Ele não completou. Eu disse. Quando você quiser conversar de verdade, eu estou aqui. Mas eu precisava que você soubesse quem é o homem que você defendeu na minha mesa. E desliguei. Fiquei sentada na poltrona do escritório por um tempo depois disso. A Neuza chegou às 9 da manhã. Eu já estava vestida, com o café pronto, com as pastas sobre a mesa. Ela entrou, olhou para mim, olhou para as pastas e não disse nada por um longo momento. Depois falou. Você já sabia o que ia fazer antes de me ligar, não sabia? Eu disse. Sabia desde que ele abriu a boca. E eu sabia de algo mais. Sabia de algo que guardei até o momento certo, que segurei como quem segura uma carta que muda o jogo. A ação de retificação de registro imobiliário. A ação que eu e o Dr. Armando havíamos iniciado em 2016 para remover o nome de Dirceu do refinanciamento que ele me havia feito assinar em 2004. Aquela ação que eu havia esperado por 8 anos. 2 semanas antes do jantar, o Dr. Armando havia me ligado para dizer que a decisão judicial havia saído em meu favor. A casa estava, oficial e exclusivamente, em meu nome. Eu havia guardado essa notícia, esperando o momento. O momento havia chegado, mas eu ainda não sabia o pior que estava por vir. E o pior, quando veio, veio com uma velocidade que eu não esperava. Antes de continuar, preciso te perguntar uma coisa. Você estava na minha situação. Seu filho, na sua própria mesa, na frente do homem que te traiu a vida inteira, disse que você não presta. O que você teria feito? Teria chorado? Teria gritado? Teria ido embora calada igual eu fui? Me conta nos comentários antes de continuar, porque o que eu fiz no dia seguinte vai te surpreender. No dia seguinte ao telefonema, liguei para o Dr. Armando Quelhas. Eram 8 da manhã. Ele atendeu no segundo toque, como sempre atende, com aquela voz pausada de homem que dormiu bem porque tem a consciência organizada. Conheço o Dr. Armando há mais de 30 anos. Fomos vizinhos de porta na Vila Mariana, nos anos 90, antes de ele se mudar e antes de eu me mudar. Ele orientou o meu divórcio, conhece cada pasta que eu tenho, cada documento, cada data. Quando eu ligo cedo, ele sabe que é sério. Contei o que havia acontecido no jantar. Contei sobre o envelope. Contei sobre a xícara caindo. Ele ficou quieto um instante. Depois perguntou direto. Você ainda tem as pastas todas? Disse que sim. Me traz tudo. Vamos sentar. Fui ao escritório dele na terça-feira. O escritório fica no centro, numa daquelas ruas do centro antigo de São Paulo que parece que o tempo não passou. Prédios de fachada cinza, janelas altas, corredor de mármore no andar do cartório. Levei as pastas numa sacola de mercado de tecido, dessas que eu reutilizo. 3 pastas, uma sacola. Parecia pouco para 32 anos de casamento. Mas o que estava dentro não era pouco. O Dr. Armando colocou os óculos, abriu tudo sobre a mesa de madeira escura dele e passou mais de 2 horas lendo em silêncio. De vez em quando pedia que eu confirmasse uma data ou explicasse um contexto. Era a mesma forma que ele sempre trabalhou, lento por fora, rápido por dentro, processando cada detalhe com aquela meticulosidade que só vem de 50 anos lidando com o que as pessoas deixam de registrar. No final, ele tirou os óculos, limpou com a borda da camisa, o gesto de sempre, e disse: Vera, você é a pessoa mais organizada que eu já atendi em 50 anos de advocacia. Não era elogio, era constatação. E era o tipo de constatação que, naquele momento, valia mais do que qualquer reconhecimento público que eu pudesse ter recebido em toda a minha carreira como professora. O que havia naquelas pastas era substancial. A certidão criminal de 2002 mostrava a prisão de Dirceu por receptação de mercadoria. O processo havia sido arquivado após acordo, mas a certidão existia. Existia com número de protocolo, com data, com o nome dele impresso em preto sobre papel oficial. A certidão de 2011 mostrava a condenação por emissão de cheques sem cobertura, pena convertida em prestação de serviços comunitários. Isso não era segredo absoluto, mas Rodrigo nunca havia pedido para ver porque nunca havia querido ver. Preferia a versão que o pai contava. A versão em que tudo era perseguição, azar, injustiça do sistema, a vida sendo cruel com um homem de boa índole.
Mas o que Rodrigo não sabia era o que havia na carta manuscrita de 2011. Nessa carta, Dirceu me pediu para não depor. Precisava da minha cooperação, usava palavras como amor, como história, como filho, como tudo que a gente construiu juntos. Mas no meio da carta, para me convencer, ele admitia, com todas as letras, em caligrafia própria, que parte do dinheiro dos cheques havia sido usada para sustentar uma segunda família. Não era uma confissão policial. Era uma carta pessoal, escrita às pressas, provavelmente sem pensar nas consequências de cada palavra. Mas era da letra dele, com a data dele, com detalhes que nenhum advogado poderia contestar como invenção minha, porque nenhum advogado havia escrito aquilo. Dirceu havia escrito. Sobre a mesa da minha cozinha, num domingo de 2011, com uma caneta esferográfica azul. A segunda família. Dirceu tinha uma filha de 12 anos com uma mulher chamada Solange, moradora de Guarulhos. Eu sabia disso desde 2015. Uma vizinha havia mencionado sem querer que havia visto Dirceu em Guarulhos, com a família. Tom de voz que não era de passeio casual. Tom de voz de quem diz uma coisa pensando que a outra pessoa já sabe. Contratei um investigador particular. R$ 900 do meu salário, parcelados em 2 vezes, porque R$ 900 numa parcela só era pesado. 3 semanas depois, recebi um relatório com fotos e descrições. A menina se chamava Beatriz. 12 anos hoje. Na época tinha 5 anos. Cabelos escuros como os da mãe. E nas fotos que o investigador havia conseguido, um nariz e uma testa que eu reconhecia sem precisar de exame. Na época, em 2015, eu já estava perto do fim do casamento. Rodrigo carregava a ferida aberta do afastamento do pai e qualquer revelação daquele tamanho poderia romper algo que eu não tinha certeza de que ele sobreviveria de um jeito inteiro. Guardei o relatório. Guardei as fotos. Guardei tudo. Foi o segundo grande erro que cometi por amor ao meu filho. O primeiro foi ficar tanto tempo. O segundo foi guardar tanto tempo. Dr. Armando me contou, naquela terça-feira, que Solange havia protocolado uma ação de reconhecimento de paternidade em 2017, na Vara de Família de Guarulhos. O processo estava parado há anos, por falta de provas documentais. Dirceu havia negado tudo, e a ação ficou estagnada, dependendo de algo que a parte autora não tinha, e que eu, sem saber, havia guardado numa pasta cor de mostarda com um elástico velho. Com a carta de 2011 e o relatório do investigador de 2015, havia material concreto para reativar aquele processo. Dr. Armando entrou em contato com o advogado de Solange ainda naquela semana. Eu não era parte na ação. Era a testemunha que tinha o que eles precisavam. Beatriz tinha direito ao reconhecimento independentemente de qualquer outra coisa, e o processo se sustentava com o que eu havia guardado por 10 anos, sem saber exatamente para que guardava. Havia ainda a questão do imóvel. Durante o casamento, em 2004, Dirceu havia me convencido a incluir o nome dele num refinanciamento. Disse que era necessário para um negócio. Eu assinei. Não li com atenção suficiente, não fiz perguntas suficientes, confiei onde não deveria ter confiado. Doutor, Armando havia me dito, lá no divórcio de 2016, que havia uma forma de reverter isso, mas o processo era longo. Começamos em 2016, 8 anos. O que Rodrigo não sabia é que a ação havia finalmente saído. A decisão judicial havia saído em meu favor 2 semanas antes do jantar. A casa estava, oficialmente e exclusivamente, em meu nome. Sem Dirceu, sem nenhuma participação dele, como havia sido antes de eu ter assinado qualquer coisa. Eu havia guardado essa notícia, esperando o momento certo. Enquanto aguardávamos o retorno do advogado de Solange, eu liguei para o Henrique Lopes. Henrique era o melhor amigo de Dirceu desde os anos 80. Havíamos perdido o contato depois do divórcio, mas em 2020 ele havia me enviado uma mensagem pelo WhatsApp dizendo que tinha vergonha de ter ficado em silêncio por tanto tempo. Guardei essa mensagem. E quando liguei, ele atendeu no 3º toque. Expliquei brevemente o que havia acontecido. Ele ficou quieto por um tempo. Depois disse: Vera, o que você precisar? Precisei de uma coisa só.
que ele me confirmasse, por escrito, que havia servido de álibi para Dirceu em pelo menos uma das traições. Ele disse que sim, que tinha isso guardado na memória e que, se fosse necessário, colocaria no papel. Durante 2 semanas fui ao escritório do Dr. Armando 3 vezes. Levei novos documentos. Assinei termos. Recebi o registro imobiliário corrigido com o meu nome único. Fiz cópias autenticadas de tudo em cartório. Cada papel recebeu um envelope, cada envelope recebeu uma etiqueta. Cada etiqueta foi escrita à mão com data e descrição do conteúdo. 32 anos de hábito que, naquele momento, valia ouro. Nesse período, Rodrigo ligou 2 vezes. Nas 2 vezes, eu atendi com calma. Conversei sobre trabalho, perguntei da obra no Butantã, não mencionei o jantar, não mencionei o envelope. Ele parecia desconfortável com a minha normalidade. Na segunda ligação, ele perguntou, quase sem querer: "Mãe, tem mais coisa aí naquelas pastas?" Eu disse: "Sempre teve, filho. Você nunca perguntou." Silêncio de 5 segundos. Depois ele disse que ia passar no fim de semana. Eu disse que deixaria a lasanha pronta. Quando desliguei, Neuza estava sentada na minha cozinha, tomando café. Ela olhou para mim e disse: "Você está bem demais para alguém que acabou de ser humilhada na própria mesa." Eu disse: "Estou bem porque sei o que vem aí." Ela perguntou: "E o que vem aí?" Coloquei a xícara de café na mesa com cuidado, me sentei e disse apenas: "A conta." O fim de semana chegou. Rodrigo veio sozinho, sem Dirceu, sem Cíntia. Sentou na mesma mesa, na mesma cadeira de sempre, e eu servi café e bolo de laranja. Por uns 20 minutos ficamos conversando sobre nada, sobre o tempo, sobre um aluno meu que havia passado no vestibular. Depois, sem aviso, coloquei sobre a mesa uma pasta fina, sem elástico, aberta. Era o registro imobiliário corrigido. Nome: Vera Custódio Meireles. Apenas. Rodrigo olhou para o documento. Depois olhou para mim. Eu disse: "Essa casa nunca foi do seu pai, Rodrigo. Nunca foi. Era minha antes de casar com ele e voltou a ser formalmente minha agora. Isso aqui é o documento que comprova. O refinanciamento que ele me convenceu a assinar em 2004 foi desfeito por decisão judicial. Ele não tem nada aqui. Nunca teve." Rodrigo abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Peguei a segunda folha que estava embaixo da primeira. Era um resumo em uma página, preparado pelo Dr. Armando, sobre o processo de reconhecimento de paternidade em Guarulhos. Nome: Beatriz, 12 anos. Mãe: Solange. Processo reativado com novas provas documentais. Rodrigo ficou olhando para o papel por um tempo que parecia longo demais para uma sala tão pequena. Quando levantou o rosto, os olhos estavam vermelhos. Eu não me movi, disse com voz tranquila, a mesma voz que uso para explicar a Revolução Francesa para adolescentes que prefeririam estar no celular. Você tem uma irmã que nunca te apresentaram. Seu pai sabe que ela existe. Eu sei desde 2015. Guardei porque achei que você não estava pronto. Errei em guardar tanto tempo, mas agora você está sentado aqui me dizendo que eu não presto, então achei que era hora de você saber. Rodrigo colocou o cotovelo sobre a mesa e a mão sobre os olhos. Cíntia ligou 3 vezes durante essa conversa. Ele não atendeu. Dirceu ligou 1 vez. Rodrigo olhou para o nome na tela e desligou sem atender. Me levantei, fui até a cozinha, cortei outro pedaço de bolo e voltei. Coloquei na frente dele sem dizer nada. Sentei e esperei, porque eu sabia que Dirceu não aceitaria aquilo em silêncio. O que você vai ouvir agora e o que aconteceu quando Dirceu decidiu reagir. Dirceu descobriu, por Rodrigo, que eu havia mostrado os documentos. Não levou 3 dias. A primeira resposta veio como uma mensagem no WhatsApp, de um número que eu não conhecia, dizendo que eu deveria ter cuidado com o que faço, porque algumas coisas podem voltar. Sem assinatura, sem ameaça direta o suficiente para ser levada imediatamente a uma delegacia, mas suficiente para deixar claro de onde vinha e o que pretendia. Era o estilo de Dirceu. Insinuação, pressão lateral, o recado que não pode ser citado como prova, mas que a destinatária entende perfeitamente. Eu li a mensagem 2 vezes, tirei o print com data e hora, e escrevi num caderno a descrição exata, hora, conteúdo palavra por palavra, número do remetente. Guardei o caderno ao lado das pastas. Depois Cíntia ligou para mim diretamente.
A voz dela era doce demais, educada demais. Aquele tipo de educação que não é cortesia e cálculo. Disse que estava preocupada com a minha saúde, que Rodrigo havia comentado que eu andava nervosa, que às vezes, com a nossa idade, a gente começa a misturar as coisas, a confundir datas, a interpretar documentos de um jeito que não era o jeito certo. Disse que seria importante eu conversar com um médico. Disse, com a nossa idade, com uma intencionalidade que qualquer pessoa de 64 anos com a minha história reconhece imediatamente. Era o começo de uma tentativa de me desacreditar. Se eu perdesse a calma, se eu gritasse, se eu respondesse de qualquer forma emocional, eles teriam a narrativa pronta. A mãe esta, desequilibrada, senil, inventando coisas por amargura de divórcio. Era o roteiro mais velho do mundo, e eu o reconheci na segunda frase dela. Desliguei sem responder. Liguei imediatamente para o Dr. Armando. Contei sobre a mensagem e sobre a ligação de Cíntia. Ele disse sem pausa. Guarda tudo. Print da mensagem com data e hora. Anotar por escrito o conteúdo da ligação agora, enquanto está fresco. Data, hora, o que ela disse palavra por palavra. Assina e fecha o papel. E não responde nada para ninguém. Se ela ligar de novo, você atende e grava. É legal, desde que você seja uma das partes da conversa. Fiz exatamente como ele mandou. Escrevi a descrição da ligação de Cíntia à mão, datei, assinei, guardei. 3 dias depois, Cíntia ligou de novo. Mesmo roteiro, tom um pouco mais suavizado, como se o primeiro ensaio tivesse revelado que precisava ser menos óbvio. Dessa vez eu já estava preparada. Gravei do começo ao fim. Guardei o arquivo com data no nome. 3 dias depois disso, Dirceu foi até a casa da minha irmã Marlene, em Campinas. Marlene Custódio tem 72 anos. É minha irmã mais velha. E foi ela quem, décadas atrás, tentou me alertar sobre Dirceu antes do casamento. Eu não ouvi. Marlene nunca esqueceu. Quando o casamento acabou, ela não disse, eu te avisei, porque Marlene não é assim. Mas eu vi no rosto dela, no almoço que fizemos depois da separação, um alívio que ela tentou esconder e não conseguiu completamente. Marlene me ligou furiosa às 10 da noite. Disse que Dirceu havia aparecido na porta dela, dizendo que eu estava perturbando a família dele, que havia inventado uma filha que não existia, que os documentos eram fabricados e que se eu continuasse, ele entraria com uma ação por danos morais contra mim. Danos morais. Por mostrar ao meu próprio filho documentos sobre o pai dele, dentro da minha própria casa. Senti medo nesse momento. Quero ser honesta sobre isso porque desonestidade sobre o que senti não serve a ninguém. Senti medo real. Não de perder a ação, porque o Dr. Armando havia me garantido que ela não teria fundamento. Senti o medo de ver o nome que construí durante 64 anos sendo arrastado num processo inventado. O medo de testemunhas fabricadas, de narrativas distorcidas, do desgaste de ter que provar mais uma vez o que era óbvio para qualquer pessoa que me conhecesse. Senti o cansaço de uma vida inteira de provar. Fui dormir tarde. Acordei cedo. Às 7 da manhã do dia seguinte, liguei para o Henrique. Disse, Henrique, eu preciso daquilo por escrito agora. Ele disse, eu sei, já estava esperando você ligar. 2 dias depois, Henrique Lopes apareceu pessoalmente no escritório do Dr. Armando com uma declaração assinada. 3 páginas escritas com a letra grande e cuidadosa de quem não escreve muito, mas quando escreve quer que seja legível. Descrevendo, com datas e circunstâncias, pelo menos 2 ocasiões em que havia servido de álibi para Dirceu durante as traições. Com nomes, com o nome de Solange. E com a menção de que Henrique havia conhecido Beatriz em 2016, quando Dirceu o levou até Guarulhos e pediu que não contasse nada. O Dr. Armando leu as 3 páginas em silêncio total. Depois tirou os óculos, o gesto de sempre, e disse: com isso e com a carta manuscrita de 2011, o processo de Guarulhos tem agora o que precisava para seguir em frente. A Beatriz tem direito a isso e os documentos se sustentam sozinhos. Mas havia ainda um passo que eu não havia contado para ninguém. Nem para Neuza, nem para Marlene. Depois do jantar daquele sábado, quando decidi que não ficaria mais parada esperando, voltei a contratar o mesmo investigador particular de 2015.
Paguei com dinheiro da minha aposentadoria. Parcelei em 2 vezes como da primeira vez. 11 dias depois, o investigador me entregou um relatório com uma informação que mudou o tamanho do problema. O apartamento onde Dirceu morava com Cíntia estava registrado no nome de um primo de Dirceu, homem que morava no Paraná e que, segundo o relatório, nunca havia efetivamente residido em São Paulo. O aluguel declarado era simbólico, um número que não correspondia a nenhuma realidade de mercado naquela região da cidade. O investigador havia descoberto, através de registros públicos cruzados com informações de cartório, que Dirceu havia tentado registrar o apartamento no nome do primo para evitar que o imóvel aparecesse como bem a ser considerado em eventuais ações futuras. O problema, para Dirceu, era o timing. Essa operação havia sido feita em 2018, pouco depois do nosso divórcio e durante o período em que a ação de reconhecimento de paternidade de Beatriz, protocolada por Solange em 2017, ainda estava em andamento na Vara de Família de Guarulhos. Isso significava que havia indícios de uma manobra para ocultar patrimônio durante um processo judicial em curso. Quando mostrei o relatório ao Dr. Armando, ele ajustou os óculos devagar. Ficou na última página por um longo tempo. Depois disse, com a calma de quem está calculando exatamente o que aquilo significa: verá, isso aqui não é mais só uma questão de família. Naquela semana protocolamos 2 ações. A primeira era a colaboração formal com o processo de Guarulhos, agora reaberto com todos os documentos que eu havia reunido, incluindo o pedido de retroatividade dos alimentos devidos a Beatriz desde 2017, calculados com correção monetária pelo período inteiro de omissão. A segunda era uma denúncia formal ao Ministério Público sobre a movimentação suspeita do imóvel durante processo judicial em andamento, acompanhada do relatório do investigador, da certidão do cartório e da cópia do processo de Guarulhos como contexto. Dirceu recebeu a notificação em casa. O Dr. Armando havia me preparado para a espera. Você vai ficar ansiosa esperando, mas o tempo trabalha para você agora, verá. Cada dia que passa, a documentação se consolida. Fiquei ansiosa. Claro que fiquei. Dei aula para meus alunos particulares toda semana. Corrigi redações sobre a Era Vargas, tomei café com Neuza, liguei para Marlene toda quinta-feira como sempre faço e esperei. Era o mesmo tipo de espera que eu havia praticado por 32 anos, mas com uma diferença fundamental. Dessa vez, eu sabia o que a espera estava construindo. E então, a resposta de Dirceu veio. Veio pela advogada que ele havia contratado, uma mulher jovem e de postura agressiva, por carta formal enviada ao Dr. Armando em papel timbrado, alegando que os documentos eram falsificados, que a carta manuscrita havia sido fabricada por mim, que o investigador particular era desonesto e que a declaração do Henrique era resultado de coação da minha parte. A carta informava ainda que Dirceu pretendia entrar com uma reconvenção por danos morais e apresentar impugnação formal dos documentos por falsidade ideológica, com pedido de abertura de inquérito policial contra mim por falsificação de documentos. Falsificação de documentos. Contra mim. Quando o Dr. Armando me ligou para me contar o conteúdo da carta, a minha voz saiu firme. Perguntei, o que a gente faz? Ele disse, a gente responde na audiência. A audiência foi marcada para 3 meses depois na Vara de Família. Naqueles 3 meses, aconteceu algo que eu não havia previsto. Dirceu foi até Rodrigo. Soube depois, pela própria voz do meu filho, o que havia acontecido. Dirceu apareceu no apartamento de Rodrigo no Morumbi com a história de que eu estava destruindo a família, de que os documentos eram invenção minha, de que Solange havia mentido a vida inteira e Beatriz era filha de outro. Disse que Rodrigo era o único que podia segurar aquilo. E Rodrigo, que desde o envelope havia passado semanas dormindo mal e evitando os 2 lados, cedeu mais uma vez. Não porque acreditasse no pai, mas porque não sabia como não ceder. Era o mesmo mecanismo de sempre, a necessidade de aprovação masculina que só se forma assim quando um pai ausente reaparece com dinheiro e um sorriso e pede que o filho escolha um lado. Rodrigo concordou em comparecer na audiência como testemunha de caráter do pai. Quando me contaram isso, senti algo que não era surpresa.
Era aquela dor específica de ver o filho que você criou sendo usado pelo mesmo homem que você passou a vida protegendo-o. Uma dor que não tem nome próprio, mas que qualquer mãe que viveu algo parecido reconhece na descrição. Não chorei. Organizei as pastas para a audiência. Comparecemos ao fórum com tudo. Originais das certidões criminais com número de processo. A carta manuscrita de 2011, com laudo de grafoscopia que eu havia solicitado por conta própria naquele mesmo ano, 2011, quando decidi guardar e ainda não sabia exatamente para quê, e que Dr. Armando havia providencialmente arquivado. O relatório do investigador, a declaração do Henrique, os prints das mensagens, as anotações contemporâneas da primeira ligação de Cíntia e a gravação autorizada da segunda. E o registro imobiliário corrigido da minha casa, mostrando que eu nunca havia dependido de Dirceu para nada que fosse juridicamente relevante. A sala da audiência era pequena, com cadeiras de plástico em fileiras e uma mesa comprida onde a juíza ficava com a sua assessora ao lado. Dirceu chegou com a advogada jovem. Chegou com Rodrigo. Quando vi meu filho entrar naquela sala, do lado dele, algo em mim quis fechar os olhos. Não fiz isso. Olhei diretamente para Rodrigo. Ele desviou o olhar. A audiência durou 4 horas. A advogada de Dirceu era tecnicamente competente. Eu sei reconhecer quando alguém é bom no que faz, e ela era. Mas não tinha material. Cada argumento que ela levantava, Dr. Armando respondia com um documento datado. Quando ela alegou falsificação da carta manuscrita, o Dr. Armando entregou à juíza o laudo de grafoscopia, elaborado por perito independente em 2011, confirmando a autoria de Dirceu. O perito havia sido contratado por mim, não pelo Estado, não por nenhuma das partes processuais. Por mim, numa quinta-feira de 2011, com dinheiro do meu salário de professora, porque eu precisava saber com certeza que o que eu estava guardando era real. Quando a advogada alegou coação contra Henrique, Henrique estava presente. Sentado nas cadeiras de plástico, com o terno que parecia um pouco pequeno para ele, ele confirmou pessoalmente, sob compromisso, o conteúdo da declaração. Com datas, com circunstâncias, com o nome de Beatriz mencionado de um jeito que não deixava dúvida sobre o que ele havia visto em 2016 em Guarulhos. A juíza pediu uma pausa. Fiquei sentada durante esses 20 minutos, olhando para as mãos. O doutor Armando ficou em silêncio ao meu lado. Neuza, que havia insistido em vir como apoio e ficado do lado de fora, me mandou uma mensagem. Como está? Respondi. Bem, era verdade. A juíza voltou. Leu a decisão com a voz igual de quem lê uma lista de supermercado e uma decisão que muda a vida de 4 pessoas ao mesmo tempo. O pedido de abertura de inquérito por falsificação não encontrava amparo em nenhuma prova apresentada e seria arquivado naquele momento. Os documentos apresentados em relação à movimentação do imóvel durante o processo de Guarulhos seriam encaminhados ao Ministério Público para análise autônoma. Em relação ao processo de reconhecimento de paternidade, o material apresentado era suficiente para determinar exame de DNA compulsório, com prazo de 30 dias para cumprimento. Dirceu ficou quieto na cadeira. A advogada escrevia no bloco. Rodrigo ficou olhando para a mesa durante toda a leitura. Quando saímos do fórum, eu e o Dr. Armando caminhando lado a lado pela calçada com o sol de outubro batendo de lado, ele disse em voz baixa: "Foi o que podia ser feito hoje. O resto vai vir." Eu disse: "Eu sei, estou bem." E estava. Pela primeira vez em muitos anos, estava de um jeito que não precisava de verificação externa para ser verdadeiro. Mas o que você vai ouvir agora é que Dirceu não aceitou. E quando Dirceu não aceita, ele vai fundo. Sabia que ele não pararia na audiência. Conhecia Dirceu há mais de 30 anos. Sabia como ele funcionava quando encurralado. Ia mais fundo, procurava uma brecha lateral, tentava uma manobra que deslocasse a atenção do problema principal. 3 semanas depois da audiência, recebi uma ligação de número desconhecido. A voz era masculina. Não reconheci, e a mensagem foi curta. Havia pessoas interessadas nos documentos que eu havia apresentado, e seria melhor que eu pensasse bem antes de continuar. Desligaram antes que eu pudesse responder qualquer coisa.
Liguei para o Dr. Armando imediatamente. Descrevi a ligação palavra por palavra. Ele disse: "Anota tudo agora. Data, hora, o que foi dito exatamente." Anotei. Depois ele disse algo que ficou comigo. "Verá, quando o outro lado começa a pressionar fora do processo, e porque dentro do processo eles sabem que estão perdendo, isso é sinal, não é ameaça real." Eu disse que entendia. E entendia. Mas entender não elimina o medo. O medo real veio por outro caminho. Dirceu, pela advogada, protocolou um pedido de medição de capacidade cognitiva. Em linguagem jurídica limpa, era um pedido para que eu fosse submetida à avaliação psicológica, argumentando que os documentos que eu havia apresentado poderiam ser resultado de estado emocional alterado decorrente do processo de separação, e que minha capacidade de testemunhar em processos envolvendo as partes devia ser questionada. Era isso que Cíntia havia preparado com as ligações. Era o roteiro completo. Primeiro plantar a semente da instabilidade emocional em conversas informais, depois formalizar numa petição. Se eu reagisse com raiva, alimentava a narrativa. Se eu ficasse em silêncio, a petição ficaria sem resposta. Dr. Armando foi direto quando me mostrou o documento. Isso não tem fundamento. É uma tática para atrasar o processo e gerar desgaste. Mas precisa ser respondida formalmente, e vamos responder. Mas o que veio na semana seguinte foi o que realmente me assustou. Rodrigo me ligou. A voz dele estava diferente, tensa de um jeito que eu reconhecia da infância. Aquela sensação de quando ele havia feito algo e estava tentando encontrar as palavras. Ele disse que havia conversado com o pai e que achava que eu estava exagerando nas coisas, que os documentos podiam ter uma interpretação diferente, que ele sabia que eu era uma boa mãe, mas que aquilo estava destruindo a família e que ele não conseguia ficar no meio. Ele disse que ia apoiar o pedido de avaliação psicológica. Meu próprio filho, apoiando um pedido para questionar a minha sanidade, em benefício do homem que nunca esteve presente quando ele precisava. Fiquei com o telefone na mão por um longo tempo depois de desligar. A casa estava em silêncio. Lá fora passava um ônibus pela Rua da Lapa com aquele barulho de motor que eu conheço desde que me mudei para cá, 30 anos juntando os centavos da herança da minha mãe para comprar o imóvel que era só meu e que nunca deveria ter deixado de ser. Fiquei olhando pela janela para a calçada. Neuza chegou sem me chamar. Tinha a chave porque há 22 anos a gente tem a chave da casa uma da outra. Ela entrou, viu o meu rosto, não disse nada. Foi até a cozinha, fez café, voltou com 2 xícaras e se sentou do meu lado. A gente ficou em silêncio por um tempo. Depois ela perguntou: "O que mais tem naquelas pastas, Vera?" Eu disse: "Tem uma coisa que eu ainda não usei." Ela não perguntou o que era. Esperou. Eu disse: "Mas eu preciso ter certeza antes de usar, porque quando isso sair, não tem como voltar." Ela disse: "Então você sabe o que fazer." Havia algo que eu tinha guardado desde 2012. Algo que, na época, eu havia colocado na pasta sem nome, sem etiqueta, porque não queria que ninguém, nem eu mesma, encontrasse facilmente. Era um extrato bancário de uma conta conjunta que Dirceu havia aberto sem me informar, usando os 2 nossos nomes e CPFs. Nessa conta, havia movimentações que eu havia documentado com a ajuda de um contador amigo em 2012, quando suspeitei e resolvi verificar. O contador havia identificado, em análise informal, que parte das movimentações poderiam indicar que o saldo havia sido usado para pagar despesas de outro imóvel, um apartamento que nunca foi o nosso, num bairro que não era o nosso. Na época, eu guardei e não usei, porque o casamento ainda existia formalmente e eu não queria desencadear algo que eu não saberia controlar. Depois do divórcio, guardei porque Rodrigo. Sempre Rodrigo. Mas Rodrigo havia acabado de assinar o nome dele embaixo de uma petição que questionava a minha sanidade. Liguei para o Dr. Armando. Descrevi o extrato. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disso, traz amanhã. Na manhã seguinte, sentados no escritório dele, com o extrato sobre a mesa, o Dr. Armando chamou um colega especializado em direito bancário para olhar junto. O colega passou 40 minutos com o documento. Ao final,
Tirou os óculos e disse que havia indícios de que a conta havia sido usada para fins não declarados no IR dos anos em questão e que isso tinha implicações que iam além do que eu havia considerado. A opção nuclear, como a Neuza chamou depois quando eu contei, estava na mesa. Dr. Armando disse que havia duas formas de usar aquilo. A primeira era como documento adicional no processo já em andamento. A segunda era protocolar uma comunicação separada à Receita Federal com os extratos, o relatório do contador de 2012 e uma cronologia dos eventos, o que abriria uma frente completamente nova e completamente fora do controle da advogada jovem que Dirceu havia contratado para lidar com o que ela pensava ser o escopo total do problema. Dirceu não sabia que eu tinha isso. Ninguém sabia, nem Neuza, até aquele momento. Fiquei em silêncio por um tempo antes de responder ao Dr. Armando. Depois disse: "Usa tudo." Ele disse: "Eu precisava ouvir isso." A preparação para o segundo confronto levou mais de 3 semanas. O Dr. Armando trabalhou em silêncio nesse período, o que eu aprendi ao longo de 30 anos de convívio, e que é o jeito dele quando está construindo algo sólido. Não fala sobre o que está fazendo até estar pronto para apresentar. Eu dei aulas, corrigi provas, tomei café, esperei com a calma que a Neuza ainda acha sobrenatural em mim, mas que para mim é apenas o resultado de décadas de prática. No sábado de manhã, ele me chamou no escritório. Estava com a mesa organizada de um jeito que eu conhecia. Documentos em ordem cronológica, marcadores coloridos nas páginas relevantes, um caderno com anotações próprias que ele ia fazer ao longo da audiência. Era a mesa de alguém que não estava indo para uma reunião. Era a mesa de alguém que estava indo para uma sentença. Ele me explicou o que havia preparado. O primeiro documento era a resposta formal ao pedido de avaliação cognitiva, acompanhada de um atestado do meu médico de família, que me acompanha há 12 anos, confirmando meu estado de saúde pleno, e de declarações de 2 testemunhas do caráter. A própria Neuza, que me conhece há 22 anos, e a diretora da escola onde trabalhei por 18 anos, que assinou uma declaração descrevendo minha história profissional e meu estado de competência plena durante todo o período. O pedido de avaliação seria respondido com 4 documentos independentes, todos emitidos por pessoas sem relação entre si e sem interesse no resultado. O segundo era o compilado para a vara de família, a linha do tempo completa das movimentações de Dirceu, desde 2002 até o presente, organizada em ordem cronológica, com documentos de origem para cada evento relevante. Certidões criminais, carta manuscrita com laudo de grafoscopia, relatório do investigador de 2015, declaração do Henrique, relatório do investigador de 2023, prints e gravação das tentativas de intimidação de Cíntia, extrato bancário da conta não declarada com análise do contador, tudo datado, tudo autenticado, tudo correlacionado. O terceiro, separado em envelope azul sobre a mesa, era a comunicação à Receita Federal. Eu olhei para o envelope azul. Doutor, Armando disse, quando isso for protocolado, abre uma frente que a advogada dele não tem como fechar porque não está dentro da jurisdição dela. São instâncias diferentes, com procedimentos diferentes, com prazos diferentes. A partir desse momento, Dirceu vai ter que responder em mais de uma frente ao mesmo tempo. Perguntei se havia risco para mim em fazer isso. Ele disse, você está comunicando fatos documentados às autoridades competentes. Isso não é só um direito. Em determinadas circunstâncias, é uma obrigação. Você está coberta. Assinei tudo o que precisava ser assinado. Na semana seguinte, uma manhã de quarta-feira, a audiência foi marcada para as 10 horas. Cheguei às 9h40. Estava com uma blusa bege que comprei há 8 anos e que ainda fica bem, saia escura, os cabelos presos. Neuza havia insistido em me acompanhar de novo e ficou na sala de espera com um livro que eu sabia que ela não ia conseguir ler. O doutor Armando chegou exatamente às 10h-5. Pasta na mão, expressão de quem dormiu bem. A sala era diferente dessa vez. Não era a mesma vara de família. Era uma sala maior, com mais pessoas, porque havia 2 ações correndo em paralelo, com pontos de intersecção que a juíza havia decidido tratar em sessão conjunta. Do lado de lá estava Dirceu, a advogada jovem, e do lado de fora, Rodrigo esperando ser chamado como testemunha.
Não havia Cíntia. Soube depois que ela havia pedido demissão da clínica e se mudado com uma tia no interior de Minas Gerais antes mesmo da audiência. A juíza conduziu com objetividade. Cada documento foi apresentado, identificado, datado. Quando chegou a vez da carta manuscrita, o laudo de grafoscopia foi lido na íntegra. A advogada de Dirceu tentou questionar a validade do perito. O doutor Armando apresentou o currículo do perito e os números de 3 outros laudos do mesmo profissional, aceitos em processos anteriores no mesmo tribunal. Quando chegou a vez do extrato bancário, o contador que havia feito a análise em 2012 estava presente, chamado como especialista. Ele leu as conclusões do relatório com a paciência de quem já explicou planilha financeira para juiz antes. A advogada de Dirceu fez perguntas. O contador respondeu com números. O exame de DNA havia sido realizado no prazo, conforme determinado na audiência anterior. O resultado estava na pasta da juíza. Ela o leu em voz alta. Dirceu Fontana era, com 99,9% de certeza estatística, o pai biológico de Beatriz. Dirceu não reagiu de forma visível quando a juíza leu o resultado. Ficou olhando para a mesa com aquela expressão de homem que havia calculado mal e estava processando o tamanho do erro. A advogada colocou a mão no braço dele num gesto que parecia mais contenção do que conforto. A juíza suspendeu por 15 minutos. Voltou. Leu a decisão em partes. Primeira parte. O pedido de avaliação cognitiva apresentado pela parte adversa era improcedente e estava arquivado. As provas apresentadas demonstravam capacidade plena da colaboradora. Segunda parte. O reconhecimento de paternidade estava determinado com base no exame de DNA e nos documentos corroborativos. Dirceu Fontana era oficialmente o pai registral de Beatriz. Os alimentos retroativos eram devidos desde 2017, corrigidos monetariamente, calculados com base na renda documentada do requerido e a ser pagos em parcelas mensais, mais uma entrada referente ao retroativo acumulado. Terceira parte. Os documentos referentes à movimentação do imóvel registrado em nome de terceiro durante processo judicial em andamento haviam sido encaminhados ao Ministério Público, que havia aceitado a comunicação e aberto inquérito formal. O imóvel estava sob bloqueio cautelar enquanto a investigação seguia seu curso. Quarta parte. A comunicação à Receita Federal havia sido recebida e protocolada. A Receita Federal abrirá procedimento de ofício com base nas informações recebidas. Isso estava fora da jurisdição da Vara de Família e seguiria tramitação própria. A advogada de Dirceu escrevia rápido no bloco. Dirceu olhava para a mesa. E Rodrigo, que havia entrado na sala durante a leitura da decisão, porque foi chamado e acabou ouvindo a parte sobre Beatriz, ficou parado na entrada. Viu o rosto dele quando a juíza leu o resultado do DNA. Viu o momento em que o que havia sido possibilidade se tornou certeza. Ele tinha uma irmã. O pai que ele havia defendido na minha mesa, o pai que ele havia colocado acima de mim diante de Cíntia e do espumante e da lasanha que eu havia feito, esse pai havia tido uma filha de 12 anos que Rodrigo nunca conheceu porque o pai havia escondido. Rodrigo saiu da sala antes de eu sair. Quando saímos, eu e o Dr. Armando na calçada de novo, no mesmo sol de outubro que eu já havia visto depois da primeira audiência, ele disse: "Está feito." Eu disse: "Eu sei." Ele disse: "Você vai ficar bem?" Eu disse: "Já estou." E era verdade. A queda de Dirceu não veio de uma vez. Veio em partes, como sempre vem, quando o edifício que um homem construiu sobre mentiras começa a ser desmontado documento por documento. O primeiro a cair foi o apartamento. O bloqueio cautelar do imóvel registrado no nome do primo do Paraná foi confirmado pelo juiz do inquérito do Ministério Público 3 semanas depois da audiência. O primo, que nunca havia residido em São Paulo e que havia assinado os papéis sem entender completamente as implicações, entrou em pânico quando foi notificado e contratou um advogado próprio para se dissociar da situação. O inquérito seguiu seu curso e o imóvel permaneceu bloqueado enquanto a investigação apurava a natureza da transferência.
Dirceu passou a pagar aluguel de um kitnet no Brás, porque era o que cabia com o que sobrou depois que o apartamento foi bloqueado. Cíntia já havia saído. Ela é uma mulher prática, como eu disse, e uma mulher prática não fica num barco que está afundando por romantismo. Soube, por alguém que a conhecia de vista, que ela havia pedido transferência para uma clínica em Franca antes mesmo do segundo confronto. Ela foi embora com as malas que cabiam no carro, deixou para trás os móveis que eram de Dirceu e não voltou. Não havia casamento, então não havia divórcio. Havia simplesmente o fim de uma convivência calculada que havia encontrado seus limites quando o cálculo não fechou mais. O carro que Dirceu usava, aquele carro que havia me parecido simbólico do dinheiro misterioso quando ele reapareceu na vida de Rodrigo, estava com um financiamento que, segundo o inquérito, havia usado o apartamento bloqueado como garantia. Com o bloqueio do imóvel, o financiamento entrou em revisão e o veículo foi retomado pela financeira antes que Dirceu tivesse tempo de organizar qualquer alternativa. Vi o modelo do carro numa lista que o investigador me passou depois, por costume de trabalho. Era um carro que eu nunca teria comprado, mas o símbolo importava mais do que o modelo. A pensão retroativa para Beatriz foi calculada pelo juiz em valor que representava, para Dirceu, uma sangria significativa sobre o que ele recebia de aposentadoria. O cálculo considera os anos de atraso, a correção monetária e o valor que um homem com a renda documentada dele deveria ter contribuído durante todos aqueles anos em que existiu uma filha que ele fingiu que não existia. A decisão estabeleceu o débito que ele pagaria por anos. O processo da Receita Federal seguiu seu ritmo próprio, que é lento, mas e metódico. A comunicação que o Dr. Armando havia protocolado uma petição formal a Dirceu para apresentar documentação sobre as movimentações da conta dos anos em questão. O prazo para a resposta era de 30 dias. Soube, indiretamente, que a advogada jovem havia renunciado ao mandato algumas semanas depois da segunda audiência, porque Dirceu não tinha como pagar os honorários que o caso havia se tornado. Ele precisou contratar outro advogado, mais barato, com menos recursos para lidar com a complexidade do que havia se tornado. Henrique me contou, num café que tomamos juntos 3 meses depois, que havia tentado falar com Dirceu uma última vez. Disse que Dirceu havia atendido o telefone, ouvido a primeira frase e desligado sem responder. Henrique disse que não tentou de novo. A amizade que a gente tinha, ele me disse, não era amizade, era conveniência dele. Eu levei 60 anos para entender isso. Rodrigo levou 6 meses. 6 meses depois da segunda audiência, ele me ligou. A voz estava diferente de todas as outras vezes que eu havia ouvido nesse período. Sem a tensão de quem vai defender uma posição, sem a culpa disfarçada de quem quer que eu absorvesse algo. Era a voz de quem dormiu mal por muito tempo e finalmente aceita que vai precisar viver com o que causou. Ele pediu para nos encontrarmos. Viemos sentar na mesma mesa da mesma cozinha, com o mesmo café. Ele ficou um longo tempo olhando para a xícara antes de começar. Depois pediu desculpa, pelo jantar, pela frase, pelo envelope aberto tarde demais, pela audiência principalmente, disse ele, como se aquele fosse o peso mais pesado de carregar. Ouvi tudo sem interromper. Quando ele terminou, a sala estava em silêncio e lá fora um pássaro que mora no ficus da calçada estava cantando. Esse pássaro que está lá há anos e que eu ainda não identifiquei a espécie. Eu disse, Rodrigo, eu te amo. Isso não muda e nunca vai mudar. Você é o meu filho e eu não tenho outro. Fiz uma pausa. Mas existe uma versão de filho que entrou nessa cozinha e me disse que eu não prestava, na minha própria casa, com a minha própria comida, diante do homem que me traiu 32 anos. E essa versão não some com desculpa. Pode diminuir com o tempo, com o comportamento, com escolhas diferentes. Mas a porta aqui não abre mais do mesmo jeito que abria antes. Você vai precisar aprender a bater nela. Ele assentiu. Saiu sem discutir. Alguns meses depois, Rodrigo procurou contato com Beatriz. Não me contou antes. Soube depois, quando ele me ligou para dizer que havia ido até Guarulhos, que havia se apresentado, que Beatriz havia olhado para ele com aquela desconfiança de quem está acostumada a ser a filha que não foi reconhecida e que não sabe o que esperar de um irmão que aparece do nada.
Ele disse que ia devagar. Ela tinha 12 anos e tinha o direito de decidir o ritmo. Fiquei em silêncio, ouvindo. Depois disse que achava que era o certo a fazer. Não sei se Rodrigo vai se tornar o irmão que a Beatriz merece. Espero que sim. E a escolha dele, agora. A vida adulta é inteira de escolhas que os pais não podem mais fazer por você. Quanto a mim, comprei uma passagem para Porto de Galinhas no mês de novembro. Foi a primeira viagem que fiz sozinha em 32 anos de casamento, mais 7 de divórcio. Fui com uma bolsa pequena, um livro que eu havia comprado em 2018 e nunca tinha tido tempo de começar, e os documentos necessários, porque eu nunca viajo sem os documentos necessários. Fiquei 5 dias, acordei tarde, comi bem, li o livro inteiro, voltei com um bronzeado que a Neuza disse que me deixou 10 anos mais jovem. A Neuza me visitou na semana depois que voltei. Ficamos na varanda com café, como sempre, com aquela tarde de novembro que em São Paulo pode ser quente de um jeito que surpreende depois de tanto nuvem. Ela disse: Vera, o que você vai fazer agora? Eu disse: vou continuar. Ela disse: continuar o quê? Eu disse: tudo. As aulas, o café, as pastas, a vida. Ela riu com aquele riso alto dela que os vizinhos já não estranharam mais depois de 22 anos. Dirceu tentou me mandar uma mensagem 6 semanas depois da segunda audiência. Uma mensagem longa, que eu não vou reproduzir aqui, mas que tinha o tom de sempre. Justificativas, contextos, a vida sendo injusta com ele, e no final, uma pergunta sobre se havia alguma forma de conversar. Li uma vez. Arquivei. Não respondi. Não há forma de conversar. Não porque eu seja incapaz de conversar. Sou professora. Conversar e o que eu faço melhor. Mas porque algumas portas, quando fechadas com a razão suficiente e o tempo suficiente, não devem ser abertas de novo. Não por amargura. Por clareza. Há uma diferença entre não perdoar e carregar rancor. Eu escolhi não perdoar sem carregar rancor. Ele vai carregando o que construiu. Eu vou carregando o que construí. A casa da Lapa é minha. O registro diz isso. Eu sempre soube, mas agora o papel também sabe. Encerro com a mesma frase com que encerro toda a aula de história. Quem não documenta o presente não entende o futuro. E quem não entende o futuro fica sempre esperando alguém dizer o que ele vale. Ninguém mais vai me dizer o que eu valho. Nunca mais. Se essa história chegou até você de algum jeito, se você sentiu alguma coisa ouvindo, então clica em inscrever agora. E de graça, é só um clique, e cada inscrição me ajuda a continuar trazendo histórias como essa aqui para você. E não vai embora ainda. Porque a próxima história que está aparecendo na sua tela agora é forte do mesmo jeito. Talvez mais forte. Clica e vê. Ate lá.